dia. Bom dia não, boa tarde. Boa Você noite. tá assistindo em algum horário aí, né? Beleza, gente. Hoje a gente vai apresentar mais um Pode Pai. Com quem? Com Juliana Brandão e com alguns convidados. Não é isso? Especiais. Claro que especiais. A gente vai falar de superação? De superação, de motivação, de empreendedorismo, porque aqui nessa roda, meu amigo, tem de tudo. Cabe tudo, minha filha. Rapaz, solta como duplo sentido, mas não. Então, calma o coração. A gente tem que calmar o coração, porque na realidade eu conheço um dos convidados, porque você que me apresentou a outra convidada, né? E eu já ouvi falar, acompanho, malho na mesma academia que malha, né? E vejo assim, né, como telespectador de fato, que o famoso é ele ou ela. Fiquei sem entender. Então, é isso. Ela foi o caminho. Ela foi o caminho? Sim. Porque você não tinha acesso a ele? Era só Talvez tu me ele nem falar. visse a minha mensagem. Eu falava com ele na academia, eu falava assim, Eu velho, esqueci quero que Jefferson é importante, gente. Isso, talvez ele dê ibope, né? Pros seguidores que eu tenho, talvez. Eu vou saber. Vamos saber agora. Eu vou saber como ele vai conduzir essa entrevista, pra ver se ele tem intimidade mesmo. Ou não, ou se eu vou jogar pra você a peteca e falar bem assim, faz a pergunta. Bem-vindos, pessoal, em mais um episódio. Vamos falar sobre tudo isso que Jefferson falou. Afinal, aqui é um caldeirão. Caldeirão não, aqui é uma mesa. Uma mesa. Uma mesa em que a gente discute de tudo um pouquinho. Temos convidados super especiais que é só para variar um pouquinho, né? Dessa vez a gente está trazendo um casal aqui para conversar com a gente, trazer um pouquinho da história deles, que, tirando aqui a parte da brincadeira, é uma história realmente de superação e uma história inspiradora. Então, não tinha por que a gente deixar de compartilhar histórias como essa. É um casal famosinho já, então vocês vejam que o Pode Pai está em outro nível, tá entendendo? Se você ainda não está acompanhando as nossas redes sociais e o nosso canal, eu acho que você está atrasadíssimo. Mas eu tenho certeza que depois desse casal aqui, meu amigo, ó, a audiência vai para onde? Vai subir. Vai Muito! aumentou. Não é Mas pouco, vamos não. parar de falar, porque de casal aqui, baixamos nós conversando. Que né, não de é um de casal. amigos. Isso, é fixa. Eu tenho que desencalhar, meu filho. Esse É. ano ainda tem que sair, né? Mas eu tenho certeza que vocês estão super curiosos para conhecer quem são os nossos convidados. Então, sejam bem-vindos, Rodrigo Obrigado. e Natália. E Afinal, o caminho, né? Natália E o caminho. Natália é o caminho. Mas sejam muito bem-vindos. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente no nosso podcast, trazendo um pouquinho da história de vocês. E é isso, né? É isso. Deixa eles se Esquece- apresentarem, né? esquece aí. Deixa eles se apresentarem. Se apresentem, por favor. Eu começar. Iniciar falando que Ju só apontou pra Rodrigo, né? Realmente eu sou só um caminho. Se apresente, vai, Rodrigo, se apresente. Você é o famoso. Ih, tô tímido. Fiquei até com vergonha agora. Rodrigo, sou personal, sou formado, graduado aqui na UESC, Educação Física. E eu acho que eu sou, então, a estrela do programa, é isso? Com certeza, Ok. toda certeza. Mas eu sou humilde, não se preocupem. Que bom, graças a Deus. É um dos pré-requisitos pra poder entrar aqui, entendeu? Graças a Deus por isso. E aqui tá coadjuvante pra mim se Na verdade, você apresentar. faltou falar assim, eu sou o marido de Natália, né? Que é assim, aquele dali é o marido de Natália? Sim, Rodrigo é o meu marido. Meu amaziado, na verdade, né? Que a gente não é casado. Até hoje ele está me enrolando. Não, mas eu tenho uma história muito boa sobre isso também. Que Vamos foi- abordar e de repente a gente já sai daqui com a data. Marcando a data do matrimônio, porque eu sou né? do casamento, Ah, entendeu? então Inclusive, pronto. nossa direção, ela produz casamento. Então, assim, mesmo? Vai Gente, ser essa a filha- produção aqui é maravilhosa. Isso. A gente não combina que é assim em agosto? É agosto? Agosto de Agosto de Deus? Deus. Não, meu filho, tenha cuidado. Que a nossa direção, ela tá prevista pro meu casamento já. É mesmo? Tá. Você não tem ainda nem a companheira, mas assim, você já Não. tem a data do casamento, Isso, tudo já, certinho. já, minha filha, já É com assim que data, com funciona. música de entrada, o que eu vou cantar, entendeu? Como que ele vai cantar. Que eu vou cantar, meu Deus. Isso, é sobre isso. Enfermeiro, cantor. Faltou ele se apresentar, Apresenta. entendeu? Que ele é também enfermeiro, cantor. Eu, sabe o que eu achei o máximo? Ele falou cantor e Rodrigo riu. O Rodrigo já pegou. Então, Fala, Nath. Quem é Nath? Peraí, que Vamos eu lá. empoderei Rodrigo, porque eu tava falando empoderar errado. Né? Tava dando muita ênfase ao N. E aí eu empoderei Rodrigo e agora eu tenho que falar de Nath, porque aqui também é uma mesa que tem mulheres Democrática, poderosas. né? Isso, Então, Nath. Fale, Nath. Quem é Nath? Pronto, meu nome é Natália, eu sou advogada e sou também digital influencer. Tenho um Instagram chamado Nath Moradia 202 e lá eu compartilho um pouquinho da minha vida, né? Começou mostrando um pouco de casa e aí depois foi tomando uma proporção maior e hoje eu realmente faço um lifestyle. Falei errado, mas aí a gente corta essa parte, entendeu? E aí eu mostro um pouquinho de cada coisa. E é isso. E Rodrigo vem
também engajando aí na influência digital, acompanhando Nath. É porque, na verdade, ela mostra muito nossa rotina, nosso dia a dia, então não tem como não aparecer. A gente é produto do meio, meu filho. A É, gente acaba exatamente. seguindo. Tem pra onde Acaba correr. sendo um pouco de um conteúdo lá, né? Você tá Um cobrando, conteúdo importante da vida tá dela, né? cobrando, Diga-se de tá- passagem. Ela tá pagando direitinho, Rodrigo? Não. Porque eu acho Eu que, cobro, eu pior acho que que eu o maior cobro. engajamento de Nath é quando Nath posta Rodrigo. E o pior é que é verdade. Eu cobro o pior mesmo. que é verdade. Falo que meus direitos de imagem. E antigamente eu postava, eu fazia tipo uma caixinha de perguntas, Rodrigo responde. Aí As depois. pessoas me perguntam. É isso, Eu aí eu lembro. parei de fazer isso, aí o pessoal manda mensagem: cadê o Rodrigo responde? Cadê o Rodrigo responde? Eu, gente, vocês estão dando ousadia pra Rodrigo, meu Deus, parem. Não precisa de muito, inclusive. Não, Um pouquinho de ousadia já- você traz, você acabou trazendo informação que eu acabei pensando muito naquele post que Boca Rosa fez sobre a importância do planejamento do influência digital e do Sim. quanto que a gente realmente faz linha editorial Sim. dos nossos stories e que é importante fazer. Sim. Não tem muito pra onde correr disso não, e que é trabalho. Às vezes, durante muito tempo ficou sendo como blogueirinho, tal e tal, blogueirinha, mas de fato é trabalho e a gente realmente se preocupa com uma linha editorial que parece muito com a linha editorial, por exemplo, da televisão, mas que a gente acaba atraindo pra nossa rotina. Perfeito. E assim, hoje a internet, na verdade, ela é a fonte principal de renda de muitas pessoas. A gente, 5 anos atrás, 6 anos atrás, aqui em Itabuna, né, no núcleo regional, não vou nem falar pra fora, que fora a gente já sabe que o marketing era muito mais forte, mas no núcleo regional, a gente não conseguia visualizar alguém vivendo de internet em todos os âmbitos, né? Porque, tipo assim, a gente tá falando Natália Digital Influencer, mas hoje tem profissionais personagens que não dão mais aula presencial, dão só personal digital. Então, hoje em dia, a internet... Programas, né? De... Tem vários programas que você utiliza que você consegue passar o treino e cada exercício com o seu vídeo. E lá você descreve como você quer que a pessoa faça. E lá, no mesmo lugar, a pessoa dá o check-in de que treinou, dá um feedback pro professor. O professor por lá mesmo pode responder, às vezes não precisa nem chegar aí para um WhatsApp ou algo do tipo. E tem muito personal, muito professor, que acabam virando até milionário. Os primeiros são milionários com isso. E são muito famosos. Quem inclusive, percebeu esse nicho logo no início, né, acabou se soube também destacando. planejar, porque não é só isso, né? Quando você faz isso, você não tem o dia a dia com o aluno. Então o aluno ele vai querer ser tratado de uma forma próxima de alguma forma. Então você vai ter que ter um contato diário, ou marcar algumas reuniões, talvez até fazer uma videochamada para explicar alguma coisa, porque a pessoa ela não quer também só o treino, ela quer a atenção. Mas E é da importância de criar comunidade, que na realidade eu acompanho alguns, e um desses influencers que são Muito personagens. famoso. Tem, Guto mesmo Guto é Galamba. isso, Exatamente. que eu acompanho e tal. Fala muito pra um nicho específico, pra um público específico, que ele trabalha com uma dor específica. Sim. Eu gosto muito, mas você cria realmente a sensação de comunidade. Quando a gente começa a trabalhar com digital, é da importância de você se sentir pertencente a algo. E aí a gente puxa também pra linha editorial. Ele foi fazendo tentativa e erro. Ele foi vendo o que dava certo pra ele, o que o público dele gostava. Ele entendeu como é que teria que ser a fala dele, viu que aquela fala ali é a fala que viraliza, começou a viver disso. Então, assim, a linha editorial dele é uma linha mais agressiva, mas deu certo. Porque pro público dele é aquilo que a pessoa quer ouvir, é aquele estímulo. É. Então, realmente, assim, ele tem muito conteúdo que viraliza, né? É. Muito vídeo que viraliza. Ele pegou ali a Na realidade, é a linha de Davi, comunicação mesmo. Eu e meus enganchos. não, e eu fiquei igual a você, porque eu sei qual a palavra você quer falar, mas ela eu não tive tá Covid vindo. 6 vezes. Meu Deus do céu. A audiência já sabe. A audiência já sabe. Eu tenho porque que repetir que eu tive Covid 6 vezes e a É palavra a fica justificativa. pior na ponta da boca e não sai não, gente. É sério. Não, ele pegou ali o fio da meada Foi. e Fio da aí meada. desenvolveu, né, a Ele tem uma estratégia verdade bem dele. direta, né? Então, tipo assim, claro que vai ter muita gente que não vai gostar, vai achar espalhafatoso demais, ou se não agressivo Grosso. demais, Agressivo demais. grosso. E tem gente que fala assim, pô, ele foi direto e reto, realmente E é é isso aqui. engraçado. É. O humor dele, aquele negócio É ácido. cítrico. É um ácido, isso. É. Uma que eu sigo, Cíntia Chagas. Adoro. E o pessoal não gosta na Não, internet. e claramente ela é muito ácida, mas é o perfil, foi o que ela É uma escolheu. persona. Pra mim, ela é uma persona. personagem. Perfeito. Isso, é uma Perfeito. É uma personagem. Só que as pessoas... E o que acontece? Ela já entendeu o que faz ela viralizar. Engajar. Então, as pessoas ainda não entenderam que essa personagem dela é justamente assim. Ela precisa disso pra ter esse retorno. E o povo continua perdendo tempo dizendo lá, meu Deus, que absurdo. Aí compartilha com um amigo, nossa, que absurdo. E assim ela vai E ganhando, o hater, na ganhando. realidade, ele dá audiência. muito É um dos principais, na A verdade. gente teve um vídeo nosso que teve um alcance muito bacana e, tipo assim, a gente percebeu que, na realidade, a fala em si foi por uma repercussão que eu falei, Sim. velho, é hater, é fã. Aí eu e- mandei pra ele, aí o compartilhamento, eu falei, são fãs? Eu falei, não, são haters, eu tenho certeza. Mas tá
tá ótimo. engajando, Exato. tá tudo Esse bem. momento é que a gente sabe que a gente tá no caminho certo. Tem hater, pronto, tá fazendo sucesso. É verdade. Eu vi assim um pouco de Rodrigo. Nath eu conhecia, e trazendo um pouquinho da história, eu Sim. conhecia a Nath, porque a Nath trabalhou na instituição que eu trabalhava. Isso. Né? E uma das características que me chamou muita atenção de Nath, eu não sei nem se ela vai lembrar. Quando eu soube que Nath tinha pedido demissão da instituição, eu perguntei, falei, nossa, você vai sair por quê? Ela falou assim, eu vou sair porque agora eu vou me dedicar aos meus estudos. Não sei se você lembra disso. Não lembro não, mas é verdade. E me chamou muita atenção, porque eu vi uma menina jovem, né, querendo realmente se dedicar. Então, não precisava estar trabalhando naquele momento. Sim. E entendeu que aquele era o momento de deixar aquele espaço para se dedicar ao que estava Fechar estudando. um Então, ciclo. eu sempre trouxe Nath muito nessa perspectiva, né? Algumas falas, é aquela questão. Às vezes na vida a gente vai cruzando caminhos de algumas pessoas e tem algumas falas que fixam com a gente, né? Essa de Nath ficou. E tanto é que quando eu encontrei Nath, Muito. tempo depois na internet, Nath Moradia 202, porque não era o Nath ainda, era só Isso, Moradia era 202. Moradia. No início teve Que- muita... Resistência. Que de mostrar incrível que ela. pareça, eu não sigo esse perfil. Se você olhar lá quem eu sigo, Não tem nada é de o casa. único nada de casa. Eu não tenho paciência. E aí encontrei o Moradia 202 e fui gostando das postagens. Depois que eu fui ver que era a Nath. E falei, nossa, é Nath. E aí eu entrei em contato com ela e tal, enfim. Então, Nath eu conheci nesse processo. 12 né? anos atrás. E Mas Rodrigo, somos jovens, 12 somos anos 12 atrás? anos atrás. Não. Olha, eu tinha 14, eu tenho 26, prazer. Eu né? também, era aquele menor aprendiz. Eu Isso. fazia isso. Pronto, Sabe o que sobre é isso. pior? A Quando idade. você começou a trabalhar lá, a gente já tava junto. 2012, a gente tá em 2014. 2024, 24, meu Deus! isso. Eu tive Covid 2 vezes. Talvez 3, ela não sabe. É isso, né? A desculpa do Covid tá ficando Não, boa, ela hein? tava há 12 anos, e aí, naquela época, eu já achava ela jovem. Eu já Continuo. entendi a fala dela e Eu achando continuo. jovem. Pois é, você continua e eu, minha Obrigada. amiga. Como é que tá? Cada ano melhor, um vinho, entendeu? Isso, um vinho. É sobre E Rodrigo eu conheci através de Nath, né? Já que eu passei a seguir Nath, conheci Rodrigo através de Nath. Aí, então, o Rodrigo traz uma história aí, né, de superação. E aí eu digo que é uma superação de casal. Por isso que o convite foi para o casal, não foi só para Rodrigo, né? Nossa. Porque é importante a gente destacar, mas é Tô importante a escrevendo gente minha destacar que é um casal jovem e que a gente vê muitos casais se desfazendo por conta de uma dificuldade, um problema de doença e tudo. Então, eu acho que esse momento aqui traz muito essa questão dessa resiliência de vocês enquanto casal, né? E Rodrigo eu conheci nesse processo. Conheci Rodrigo e vi que o Rodrigo também, durante a pandemia, e tentou se reinventar também, trabalhando com o online e trazendo a questão das avaliações, que o Rodrigo é personal. Fala um pouquinho, Rodrigo, pra gente, assim, desse processo de você se posicionar na internet, porque foi, né, a Nath já fazia e você, durante a pandemia, fez isso, e depois a gente volta um pouquinho pra você contar um pouco da sua história aí. Na verdade, eu acho que é melhor a gente fazer o processo O contrário, porque foi por conta da doença, Que nem foi ele- a pandemia especificamente, foi a doença que trouxe pra ele essa necessidade de entrar no Foi, digital. então conta aí, Rodrigo, pra gente. Bom. O microfone é todo seu, é a sua hora, Rodrigo. Hora Não, de mas brilhar. aí- De brilhar. E não se acanhe, converse tudo que você tem pra conversar. As restrições que colocaram em você, meu Antes, filho. Se alguém Isso, colocou isso. qualquer tipo de restrição em Imposição. você, As- vamos posso tirar as essas amarras, só, agora. tirar as Pisca 2 vezes se você já precisa de ajuda. Respira se você precisar de ajuda. Bom, foi em 2020. O microfone é seu. Minha memória é péssima, eu tive Covid uma vez. 2020. Foi 2020 isso. Tudo começou em 2020. Eu tinha acabado de entrar numa academia aqui que tinha acabado de abrir. Era personal. Veio a pandemia, fechou tudo. Deu mais ou menos um mês, eu comecei a ter alguns sintomas diferentes que eu nunca tinha tido antes. O primeiro sintoma foi uma paralisia parcial periférica. Paralisia de Bell. Isso. E aí eu conversei com uma prima de Natália, que era neuro já, formada, e ela falou que isso era comum, falou o que eu tinha que fazer, fez uma videochamada comigo, já estava tudo parado, ela também não mora aqui. E eu fiz o tratamento, melhorei. Melhorei, achei, pronto, já foi um negocinho assim, ela falou que pode ser uma imunidade que estava baixa. Ela falou- Aí a gente imaginou que sim, porque eu via uma correria muito grande até a paralisação, eu trabalhava 12, 13, 14 horas por dia entre personal e academia fixa. Só que deu alguns dias, poucos dias, eu tive do outro lado do rosto. Então eu tive a mesma paralisia e aí conversando com ela, falou, Rodrigo, isso já não é normal. Se você ter de um lado imunidade baixa, isso acontece, isso não é raro, você vai ver muito, mas já não é normal.
marca um neuro. Só que naquela época, tudo Era parado. pandemia, tudo fechado. A maioria dos neuros não estavam atendendo, porque todos eles eram de risco. A gente conseguiu uma vaga. Pode falar nomes de pessoas aqui? De Pode sim, profissionais? pode sim. Pronto, eu só vou contextualizar, porque eu digo assim, ó. O que acontece? Quando vocês pedem pra Rodrigo contar uma história, a história tem 4 anos. Ele resume os 4 anos, assim, 10 segundos. Homem, amigo. Foi assim... Homem. Assim. Gente, eu lembro o dia, eu lembro a ligação, eu lembro de cada detalhe dessa situação específica. Ele não lembra nada, ele cortou assim as coisas. Não Mas é vamos assim. lá. Eu não tenho uma memória muito boa. Aham. Principalmente pra coisas ruins. É. Então eu faço Ele questão é de esquecer. seletivo, ele é Eu falo- seletivo. Isso, agora se Natália... Isso aí eu lembro tudo. Agora, É. essas coisas assim, eu tenho realmente... Memória problema. seletiva. Você me dá, então, assim, a palavra ou você quer continuar aí? Não, pode continuar e aí eu vou te Vai com- vou pedindo. Não, só vou falar esse complementando. início mesmo. Porque, na verdade, o que aconteceu? A pandemia mesmo, a gente já sabia que existia o vírus circulando, a gente não tinha noção do que era. E isso foi, na verdade, foi final de 2019, que já tinha alguns casos, mas não tinha chegado no Brasil ainda. Quando foi em março, que teve aquele caso lá em Itacaré, aí trouxeram pra Ilhéus, Você vai falar. trouxeram pra cá, a gente também não tinha noção, mas aí um dia a gente tava bem, o Rodrigo tava ótimo. Gente, o Rodrigo corria na Beira Rio. Ele corria, ele fazia atividade física, ele amava tudo que ele fazia, porque envolvia atividade física. Então, um belo dia, falaram, todo mundo tem que ficar em casa, vai fechar, não vai poder mais sair. A gente falou, tá. Rodrigo continuava fazendo atividade dentro de casa. Não tinha, teoricamente, hoje a gente não sabe, né? Mas, teoricamente, não tinha nenhum sintoma. Mas pode ser, né, por conta da exaustão ali, a vida dele que era muito corrida, Sim. trabalhava muito. Podia ser que alguns sintomas já estivessem se apresentado e a gente Não percebeu. Não Tivesse percebido. Não observou, mas assim, antes dele ter a primeira paralisia, a primeira foi no lado direito. E já lembra o lado. Eu lembro, porque assim, foi muito impactante. Antes dele ter a primeira paralisia, ele reclamava muito de fadiga. Ele falava assim, nossa, eu tô muito cansado, eu tô sentindo também a parte dos glúteos. Lembra? Você falava assim, meu glúteo tá doendo demais. Só que ele fazia atividade física dentro de casa. Então, assim, o que você pensa? Você fala assim, Rodrigo, é um estímulo diferente, você tá aí fazendo dentro de casa, então deve estar doendo por conta disso. Aí, tava tudo fechado, a gente não podia sair, a gente queria comprar uma água. Do lado de onde a gente mora tem uma distribuidora. Aí o Rodrigo falou, vou lá buscar. Ele foi buscar o galão de 20 litros, que pra ele era tranquilo subir. A gente mora no segundo andar, de escada era tranquilo. Quando chegou no primeiro andar, eu fiquei na porta, né, esperando, em cima. Quando chegou no primeiro andar, ele falou, Natália, eu não tô conseguindo subir. Eu falei, como é que você não tá conseguindo subir, Rodrigo? E, gente... Natália no início, ela não acreditava Eu não em nenhum acreditava. sintoma. Eu peço desculpas a Deus até hoje, porque o Rodrigo é muito dramático. Ele é João do bairro, entendeu? Então, assim... É homem. então assim, Homem. ele Eu tá não vou falar sentindo. nada. Ele tá sentindo uma dorzinha, ele já faz o testamento. Ele já fala, tô morrendo, meu videogame fica pra não sei quem, meus tênis ficam. Ele faz isso em verdade. qualquer dor. Então eu falei, não, Rodrigo, você não tá conseguindo subir o quê? Ele, eu não tô conseguindo, eu tô sentindo muita dor. Só que eu não dei credibilidade. Eu falei, você consegue? Bora, larga de moleza. Seja Subiu. forte e corajoso. Subiu a muito custo. E, tipo, chegou suado e tal, mas passou. No dia seguinte foi quando apareceu a primeira paralisia. Aí eu tenho uma prima que é neurologista e a gente fez uma videochamada nesse mesmo dia de noite. Eu mandei mensagem, falei, amiga, fiz uns vídeos primeiro. Aí ela falou, vou fazer uma videochamada quando chegar em casa. Eu falei, tá. Quando chegou, fez o vídeo, ela falou, Rodrigo, tranquilo. Ela é aluna dele também. Ela falou, tranquilo. Isso aí é paralisia de Bell, é o vírus da herpes zoster, sua imunidade deve estar baixa, você tá fazendo algum esforço. Aí a gente contou tudo, ela, não, tranquilo. Aí passou o medicamento, que eu não vou falar agora, porque não tá pagando a gente. E aí, passou o medicamento, a gente comprou, melhorou. Deu assim 6 dias, o outro lado paralisou. Aí a gente falou, não é normal. Tem uma coisa realmente muito estranha nisso aqui, pro outro lado. Ele ligou pra Rebeca de novo. Contei exatamente desse jeito. Não. Contei exatamente desse jeito? Isso. Aí- Só com uma riqueza de detalhes que é só a mulher que tem, meu filho. Eu fiquei sem Esqueça. querer responder, porque eu não posso comprometer você, que é o nosso convidado principal, na verdade. Exato. É. Mas eram Ela- esses detalhes é. que vocês precisavam. Coisa pouquinha, coisa pouca. Coisa com detalhe. Mas eu achei que detalhe também. O Isso. lado que foi, É. esse é um detalhe. Mas esqueça, meu filho, que a gente não vai conseguir chegar a essa Nunca. profundidade de detalhe nunca mas na na parte da vida. brincadeira isso é importante, porque não é comum, né? Exato. E assim, você pensar, por exemplo, você é personal trainer, mas para além disso, você é uma pessoa praticante da atividade física, uma alimentação mais saudável, e aí você se vê numa situação dessa, você se pergunta, né, o que é que está acontecendo? Sim. E como a gente estimula muito a questão de uma alimentação saudável, da prática de atividade física, aí tem pessoas que ainda, de maneira ignorante, talvez,
Pense mais aí, ó. Faz, mas né? rola muito Faz comigo. tudo direitinho isso, tá e doente. aconteceu, Aham. né? Sim, acontece Teve um muito. post, o seu, acho que foi, se eu não me engano, foi o seu penúltimo post, mas eu vi tem umas 2 semanas isso que você falou sobre a importância, no seu texto você trazia da importância de coisas mínimas, que tipo assim, quanto que você viu a diferença do andar, do correr, e que pra hoje você percebe da importância que tinha, que era algo que você já fazia com muito prazer, mas hoje você percebe que isso tem um peso de uma importância, um peso de uma vida que às vezes a gente acaba não dando tanto valor assim. De vez em quando eu falo com a Natália, tipo, tô passando e eu tô olhando pela janela, tá, Rodrigo, você tá vendo o quê? Eu falei, tô vendo a galera correr, andar, porque isso é tão normal que ninguém nem dá o valor de como... Tipo assim, eu faço fisioterapia pra tentar consertar o máximo possível minha andada pra não gerar dores e inflamações, joelho, tornozelo, etc. E a pessoa tá ali fazendo, ela não sabe nem, tipo assim, como é... É automático. É automático pra É ela. Ela tá automático. andando normalzinho ali, fazendo um negócio, correndo. Que eles... E Não eu- valoriza por ser normal. Então, pequenos detalhes, assim, às vezes eu paro, me pego vendo, assim, no detalhe. Porque eu já nem lembro mais. Eu não lembro mais como é que é mexer o pé. Não lembro. E aí, pós essa... Calma, deixa ela, Natália. Tá contextualizando, pronto. Ela não A gente tem chegou quanto nem tempo, 20% gente? A gente tem da A gente, quanto tem, a história. gente tem o tempo aqui que Produção, a gente tem quanto tempo? a gente tem um tempo que o entrevistado precisa, não é isso, diretor? Porque ela só tem uns 20%. Esse é o início. Não, da mas história. assim, a parte do restante é mais tranquilo. Mas enfim, a gente ligou e ela falou, olha, isso não é normal. É outro lado, assim. Só que ela não quis assustar a gente. E assim, ninguém entendia o que era a Covid. Então, assim, ela não podia dizer alguma coisa da Covid porque era tudo muito novo. Aí ela falou, Não tinha como olha... culpar e depois do tempo tudo era culpa dela. Exato. Aí ela sabe também que o Rodrigo é extremamente dramático. E assim, Gente, eu as pessoas vão pensar de olho... mim, Natália. Eu olho... É. O lado, na verdade, eu sou uma pessoa muito prática. Então, assim, vem na minha cabeça o problema, eu já penso na solução. Rodrigo, não. Vem na cabeça o problema, ele já pensa que deu tudo errado. Ele já pensa o que ele vai fazer, tipo, depois que o problema der problema, entendeu? Ele já pensa na parte negativa. Então, assim, Rebeca, que é a médica, ela foi muito cautelosa. Ela chegou assim na frente, a chamada era de vídeo, nós 3. Aí ela falou, ó, eu prefiro que vocês procurem um neurologista da cidade, porque, assim, de vídeo eu não vou conseguir fazer a avaliação necessária. Então, eu prefiro que você procure. Agora, procura mesmo. Mas ela falou muito tranquila, assim, né? Ela procura mesmo e tal. Desligou o vídeo, eu mandei logo... Ela botou, amiga. Aí eu botei, é sério, né? Ela falou, procure... Aí ela pegou e falou, não, que eu posso falar, né? Ela falou, procure doutor Alessandro com urgência. Aí na hora que ela falou isso, foi assim, um banho de água fria. Eu falei, Ela falou isso depois que eu comecei a ter formigamento na mão. mas foi nessa época da segunda paralisia. Você já tava com... Que aí a gente lembrou do galão de água, que você não conseguia subir, a dor no glúteo. A gente trocando a tampa, porque na pandemia todo mundo quis resolver tudo que tinha em casa, né? Tipo assim, Na verdade, foi a primeira vez que a gente começou a curtir nossa casa, porque a gente tinha se mudado há pouquíssimo tempo, tinham 6 a 8 meses. Só que era assim, ficava 12, 13 horas fora de casa, a Natália a mesma coisa. Natália Os dois sempre trabalhando foi- fora, E aí, por mais que tenha sido um período ruim, quando vocês voltam, em tudo a gente sempre tem alguma coisinha positiva, Não, a gente né? tem muita Da coisa pandemia, positiva. quantas coisas positivas foram tiradas Sim. da pandemia? Aí você fala, ó, passei a curtir minha casa, obrigatoriamente. Quando a gente fala de qualidade de vida, a gente fala muito nessa questão, que a gente está num ritmo tão acelerado, que às vezes a gente não está vivendo, né? E quando você se pega nesses momentos, fala assim, passei a curtir minha casa quando eu fiquei doente. Então, será que eu preciso ficar doente para poder curtir a minha casa? Exatamente. A gente tem que começar a olhar assim, as coisas de fato por um outro ângulo. Mas, sim, aí você falou da tampa. Sim, aí a tampa do privado tinha quebrado, a Natália falou, vai lá e troca. Eu sentei no chão, comecei a trocar. Sabe que eu sou muito prendado, né? Demorou só umas 2 horas. Graças a Deus, muito prendado. A troca não, E aí quando eu terminei, eu falei, Natália, não tô conseguindo Não levantar. levanto. Não tô Não conseguindo levanto. levantar. Aí eu fiquei, não consegue levantar o quê, menino? Levanta esse negócio, larga de preguiça. Sabe que ela é assim, ela é meiga como um coice de Aí mula. Isso é importante, viu, Levanta. Rodrigo? Porque a gente tá vendo um outro lado do tratamento que Natália te dá. Isso é importante. Essas são as entrelinhas, entendeu? É desse jeito. Aí eu, não consegue o quê, menino? Levanta ele. Eu não consigo. Só que assim, é isso, gente. Assim, esse tratamento vem da pessoa dele. Ele é muito dramático. Então, nunca...
sem brincadeira, eu pedi muito. Até hoje eu peço desculpas a Deus, porque eu não acreditava. Em nada, em eu não nenhuma palavra. acreditava. Aí eu falei, tu consegue sim? Ele, eu não consigo. Ele me Você ajuda. pediu desculpas a Deus, você pediu desculpas Não, a ele? nunca. Desculpas a Deus. Nunca. Porque, tipo assim, Mas eu Eu jogo tava na cara dela esperando, até eu tava hoje. esperando isso. Eu vou jogar na cara dela até hoje. Eu falo, tá vendo aí, Natália? Até hoje, quando ele tem alguma dor, ele fala assim, ó. Você lembra que na primeira você não acreditou, né? Eu, ai, meu Deus, tá, vamos ver. Eu uso isso pra sempre. Eternamente, meu filho, a gente guarda. A Guarda. gente guarda. E é isso. E ela não ajudou nesse dia. Não, eu ajudei, eu te Não, ajudei a levantar. eu tive que vir. Eu lembro como é que eu levantei. Aí, se você não lembra. ajudou. Isso ele né? memória Lembro. seletiva. Lembro. Memória seletiva. Fechei a privada, coloquei o braço, virei, coloquei o joelho. Eu fui empurrei testando seu com a parede. potencial pra ver se você Foi, aguentava foi, ou não. foi. Você me preparou Entendi. pra. Ela me A preparou pra intenção vida. do podcast é a gente escutar a história, não uma briga de casal aqui, né? Mas enfim. Se eu não, não. Então, desculpa, faz parte. É. Faz parte. Eu que entendi. sou casada entendo. É, a gente tá brincando. É, tem que ser um dia normal, sempre Aí- de terça-feira à tarde. Quinta. Ixi. Hoje é quinta? Não sei. Então, algum dia da semana. Algum dia Algum da dia da semana. semana. Algum dia, algum horário. No dia que você estiver assistindo. Exato. É esse dia. Nosso diretor é ótimo. As orientações estão ótimas, viu, diretor? É, então é isso. Aí ela falou, procura o doutor Alessandro. Aí eu liguei, aí no outro dia de manhã, isso foi à noite, no outro dia eu liguei, só que tudo muito reduzido por conta da pandemia. E assim, a prioridade na verdade, a maioria dos médicos, como o Rodrigo disse, neurologistas, são mais velhos, a gente não tem médicos tão novos nessa área na cidade. Então, 2 não estavam atendendo, a clínica não estava funcionando. E aí eu liguei pra doutor Alessandro, só tinha vaga na clínica dele pra, tipo assim, daqui a um mês. Era mais, né? Era mais. Aí a gente falou, não tem como aguardar. Aí eu fui e ainda falei com a Rebeca, eu falei 1 mês. Ela, não tem como aguardar. Aí encontramos uma outra médica, aí conseguimos marcar. Era assim, ó, eu não lembro assim a data, mas vamos supor, uma terça, a gente conseguiu marcar uma consulta pra quinta. A gente falou, tá tranquilo, quinta-feira dá. Quando foi na quarta, a clínica de doutor Alessandro entrou. A gente, olha, a mão de Deus, assim, ela age em tudo. E aí daqui a pouco eu vou explicar por quê também. Aí quando foi na quarta, a clínica ligou e falou, olha, Abriu tem uma uma vaga hoje à tarde, vocês conseguem vir? Aí eu falei, consigo. Aí eu lembro que eu tava em algum lugar. Eu trabalho com município também. Então, assim, a pandemia não é pra todo mundo, né? Os municípios precisam funcionar, principalmente essa área de saúde. Então, eu tava voltando de algum município e já liguei pra Rodrigo e falei, você arruma, porque hoje a gente conseguiu a consulta e tal. Aí, uma outra coisa que marcou, quando eu cheguei pra buscar Rodrigo, o Rodrigo falou, tomei uma queda. Eu caí no chão, você lembra que você tava... Você acha que você foi fechar a janela? Não, eu fui brigar com o Filó. Foi isso. Quem é Filó? Nossa, A gata. A gata. A a gata. gata não. Minha filha, minha querida, ali é um caso de muito, eu e ela. Entendi. Mas Não, sua uma filha é gata uma, qualquer, sua uma filha é minha uma filha. gata. Com a gata é a da cara, mãe. é a cara do pai. Ela é a cara do pai. Sim, aí você caiu? Eu não... Foi. Ela tava aprontando alguma coisa, eu levantei pra dar uma bronca nela e faltou força, o quadríceps falhou. E eu caí. Aquelas quedas que você não caiu nem pra frente nem pra trás, você cai pra baixo. Tipo, falta de força. Eu falei com a Natália isso. Foi, aí ele falou, olha, caí. Aí eu falei, não, realmente não, preocupante, né? Caiu. Só que, qual era a nossa ilusão? A gente falou, hérnia de disco. Isso aí, Google. Dores não sei aonde, o que é hérnia de disco. Então, Diagnóstico assim, fechado. Não, e o Se diagnóstico... o Google falou, tá falado. A gente chegou na clínica, aí busquei, Rodrigo desceu. Mas aí, ele sempre procura as piores doenças. Inclusive, eu falei, Natália, não, é isso aqui, ó. aí ele chegou pra... Não, calma, é verdade, nossa. Aí ele chegou, aí eu falei, desce. Aí quando ele chegou no carro, ele falou, senti muita dificuldade. Ele falou, caí, senti muita dificuldade pra descer as escadas. Aí o menino é hérnia de disco, ele... Olhei no Google também, e o Google me falou que é síndrome de Guillain-Barré. Aí eu falei, Rodrigo, que nada. Só que assim, Guillain-Barré, naquela 2020, a gente não escutava. Tipo, eu lembro disso, de alguns casos que aconteceram, assim, tipo, algo raro. Hoje em dia não é tão raro, mas na época, né, na memória, eu falei, não, é algo raro. Eu falei, não é isso não, menino. Qual a chance? Aí ele ainda olhou também na internet, aparecia, né, não sei quantos casos. Era tipo um a cada... Não, a doença que é uma a cada... Não, essa é mais, mas era tipo assim, um a cada 80, 100 mil. Não vamos falar dados, né, que a gente não sabe. Que é Mas assim, autoimune. Mas era alguma coisa tipo Era assim, uma coisa que tinha limitante. os dados relatados, né? Porque tem gente que também não... tem, não constata. Exatamente. Mas Aí- era algo que estava descrito como raro. Aí eu falei, não, menino, não é isso não. Eu nem escuto mais falar disso, nem lembrava Eu da nunca síndrome de tinha ouvido falar. Guillain-Barré. Assim, eu nunca... Eu falei, beleza. Conheci nenhum E olha caso, que você é nada. da área da saúde, Mas né? eu nunca vi um caso assim e tal, não tinha ninguém próximo, então não era um negócio que
Comum. É isso. Mesmo a gente é enfermeiro, mesmo da enfermagem não é tão comum Não é assim. comum de ver. Dos pacientes, eu devo fazer 10 anos de formado, acho que eu peguei uns 8 casos graves de síndrome de Sim. Guillain-Barré. Nossa, Né? então Então não é raro tão comum, Não é não. comum. Não é tão comum. Agora é mais comum na fase adulta mesmo, fase adulta Sim. jovem, entre os 20 e alguma coisa. É, e homem. Isso. E E aparecia eu que era era muito mais jovem, homem. né? Ainda é, né? Ainda sou. Aí sim, aí a gente foi e busquei o Rodrigo, a gente veio para o consultório. A gente entrou rindo, porque assim, eu falei, gente, hernia de disco. Aí ele ainda falou, você não precisa. Como era. Gente, isso era assim. 14 de abril. Era 14 de abril, mais ou menos. A pandemia, tudo fechou 20 de março. Então era Isso. tipo um mês e 2 semanas depois. Era mais ou menos isso. Então, assim, não tinha, a gente andava com medo, porque era assim, respirar. Não foi maio, não? Não, maio foi. Não, maio foi a sua segunda internação. Não, Já- minha segunda internação foi um dia antes do meu aniversário. Quer dizer, Ah, então foi maio, verdade. Maio. Verdade, foi maio. Maio. isso porque ela Perfeito. tem riquezas de detalhes. Foi maio, foi isso mesmo. Aí a gente pegou e veio. Gente, como é que deixa a pessoa falar? Pede pra pessoa falar É, e fica e tá assim. aí, né? Porque eu tenho que defender as mulheres, né, Obrigada, Rodrigo? faça isso. Então você tem que me defender. Não pode ficar tranquilo, meu filho. O problema é que eu te digo que no argumento eu perco, viu, pra daqui. Então, assim, não sei, viu, se você tá bem defendido, não. Quer contar de quando você chegou em doutor Alessandra? Não, porque eu lembro muito pouco. É mesmo? Não, Bloqueou não da lembro. memória? Eu lembro. Então conte. Quer não? Não, pode contar. Conte começou? você. Diga aí, quando você chegou lá, vocês entraram brincando, achando estava que... tranquilo. Batendo a aposta Isso, pra ver tipo qual assim, seria o diagnóstico. E como eu sou realmente eu sou dramático, não vou mentir, eu sou dramático. Eu falei, mas falei tipo assim. Aleatório. Eu falei, eu vou pegar aqui a mais rara, porque eu tenho brincadeira com a Natália que eu sou uma pessoa extremamente azarada na questão de se eu apostar que vai chover, ou se eu sair pra chuva, porque vai fazer o maior sol da história. E sempre foi assim. Negativo. Então eu vou apostar na pior doença, porque, Porque aí não vai ser a mais não vai ser, tranquila. exatamente, não vai ser. Vai ser qualquer outra besteira aqui. Natália ainda vai rir. Chegando lá, ele fez alguns exames. Ele fez eletroneiro. Aí ele falou, não, primeiro ele fez o que? Aí ele fez exame de reflexo, né? Falou, a gente vai ter que fazer aqui um eletroneuro. Nunca tinha feito. A gente e nunca tal. nem tinha escutado falar em eletroneuromiografia. Isso. Aí ele foi lá, fez eletroneuro. Spoiler, não é legal. E ele é perfeito, né? Então, assim, ele não passava pra gente. Ele fica conversando durante a consulta. Então, assim, você acha que você é a melhor amiga dele. Ele é muito tranquilo. Ele é muito passa maravilhoso. serenidade, assim, na consulta. Então ele foi fazendo um negócio, mas eu também já nem imaginava que era pra que ele tava fazendo aquilo. Aí ele fez tudo certinho. Aí a gente sentado assim mesmo, ele sentado aí, ele falou, você tá com indícios de Guillain-Barré. Aí eu olhei pra... Ele olhou rindo. Sem brincadeira, eu olhei assim, acho que foi a minha primeira reflexão. Reação. Eu ri assim pra trás e falei, tá vendo? Eu acertei! No meio do consultório. O Google não erra na mente Aí eu dele. olhei pra cara dele e falei assim, você tá comemorando que você tá com a síndrome? Aí ele, o Google não erra. Aí eu, O doutor Alessandro presenciando essa cena. aham. Mas eu acho que foi. Sabe quando você ri de desespero? Acho que foi uma reação tipo assim, não é possível. Aí o que marca Porque o assim. que mais o Google faz é errar, inclusive. Né? E o que me marcou assim foi que quando aí o Rodrigo falou isso, ele falou assim, ó, vocês vão sair, só que naquela serenidade dele. Vocês conhecem ele? Conheço. Sim. Aí naquela serenidade dele, ele falou assim, vocês vão sair daqui agora, vocês vão dar um Como se pulinho em estivesse indo casa. pro parque de diversão. Vocês vão dar um pulinho em casa. Fazer uma aí vai mala. fazer uma mala e vocês vão lá no Você hospital. direto pro hospital. Porque você vai se internar. Olhando pra Rodrigo. Aí eu falei, como assim, doutor, se internar? Tipo, Rodrigo entrou andando. Eu falei assim, ele entrou andando no Não, e consultório. eu aqui já, tipo assim, meu Deus. Aí Rodrigo já não falava mais nada. Já mandando mensagem pro meu primo, véi, vou ter que me internar. Foi. E eles Lascou. no WhatsApp. Aí eu aqui, assim, e Rodrigo já, assim, sem falar nada. Eu falei, como assim, doutor? Ele vai ter que internar. E pandemia, né? Aí ele falou, olha, o que você tá, os sintomas que você tem, né, que você relatou aqui, são sintomas que, ao que tudo indica, é a síndrome de Guillain-Barré. A gente tá lidando com a pandemia, a gente não sabe o que é a Covid, então a gente não sabe se essa Covid tem sintomas similares, se não tem. Era tudo muito novo. Ele falou que vinha muito de casos, tinha muito caso, que depois de um caso viral. Exato. Foi na hora que eu lembrei que eu tinha tido um dia só de febre e diarreia. E diarreia. Isso. Aí eu falei pra ele, pode ser. Eu tô pegando aqui, relatando com você, pra ser otimista dessa data aqui que você Eu faz acho o que até sintoma. 11º dia. mas- Porque aí esse tratamento vai ter um efeito, que era, tipo assim, até X dias o tratamento tinha um efeito muito maior.
Sim. Você vai se internar, porque o medicamento não é fácil de encontrar e tal, eles vão ter que fazer pedido. E se tudo der certo, é um Guillain-Barré, você tem a fase aguda, Você vai fazer o melhora, tratamento, tá. vai melhorar, vai pra casa e vai ter uma vida normal. Só que ele falou isso, assim... E eu fiquei tranquilo. E ele falou assim, ele foi explicar pra gente, ele falou, ó, o Guillain-Barré, você tem que tomar um medicamento chamado imunoglobulina, mas é um medicamento muito raro, é um medicamento caro. Então pode ser que no hospital Não tenha lá no estoque, não tenha no na farmácia. estoque. Então assim, o que eu indico é vocês realmente irem só em casa fazer a mudança, porque não existe a possibilidade de eu ir, né, porque era pandemia, Rodrigo jovem, não tinha acompanhante. Ele falou, eu indico que vocês... Mas você fez sua mala do mesmo Calma, mas vamos chegar lá ainda. Eu indico que vocês façam a mala e vá para o hospital, porque o quanto antes, aí perguntou, você tem plano de saúde? O Rodrigo tem, ele falou, quanto antes você der entrada no hospital, mais fácil da gente tentar. O que foi? Ah, vou contar a história. Plano de saúde? É. Nossa, essa história é de separação também. Aí, Não, desesperação não, essa história aí é de... amor de Deus, né? Porque a gente tinha acabado de fazer o plano de saúde. Paralelo, Tipo assim, vamos lá. 3 meses? Não, história paralela. O que que acontece? Rodrigo foi criado pelos avós. Então, Não sei por que isso aí foi tocado. Porque o plano de saúde dele é vinculado ao plano de saúde do avô. Era vinculado ao plano de saúde do avô. Então, quando você atinge determinada idade, o plano de saúde automaticamente te retira. Sim. E Rodrigo tinha... era assim, Rodrigo fez em julho, Rodrigo saiu do plano de saúde... E aí Mas a gente não, foi já tinha morar tempo, junto. já tinha Não, tempo, né? vamos lá. Ó, você saiu do plano de saúde 31 de julho, que era aniversário dele. Aí quando foi em novembro de 2019, novembro de 2019, eu comecei a apertar, a gente começou a morar junto, eu comecei a falar, Rodrigo, você não pode ficar sem plano de saúde, você tem que fazer um plano de saúde. Aí ele, que nada, eu sou saudável. Eu sou não jovem, existe- jovem não fica doente. Eu faço atividade física, eu treino, eu faço atividade, eu como bem, não existe possibilidade de ficar doente. Que doente? Vou ficar pagando plano de saúde? Vou ficar enriquecendo o plano de saúde? Rodrigo, você tem que fazer um plano de saúde. Não vou fazer, não vou. Pronto, novembro. Fiquei o mês de novembro todo apertando a mente de Rodrigo. Dezembro, do nada. Ela eu não ando. andando na rua. Eu não ando, eu não gosto. E ela de andar. detesta andar. Não gosto. Assim, ó, não me peça pra fazer nada na rua, não gosto. Então, nesse dia Depois que especificamente... tirou a carteira, ela esqueceu como é que anda. Nesse dia especificamente, eu precisei fazer uma coisa na rua, eu tava sem carro, tive que ir andando. Estava atravessando a ponte do Marabá, encontrei a mãe de um amigo meu, que tipo assim, muito tempo que eu não encontrava, muito tempo. Aí ela pegou, conversando, ela falou, olha, tô trabalhando na empresa tal, eu tô trabalhando fazendo planos de saúde. Aí eu falei, como é que é, minha tia? Ela falou, você não tem interesse não? Eu falei, olha, eu já tenho, mas Rodrigo não tem. Eu vou conversar com ele pra ele fazer. Ela, pronto, aí me deu o cartãozinho da empresa, o nome dela, bonitinho. Saí. Cheguei em casa, falei, Rodrigo, você vai fazer o plano de saúde hoje? Não vou. Ficou um mês. Janeiro, eu falei, você vai. Entrou o dinheiro, eu falei, você vai fazer o plano de saúde. Fez, em janeiro. Em maio, Rodrigo precisou do plano de saúde. Em maio. Tipo assim, eu não ando na rua, de jeito nenhum. Nesse dia, eu andei, encontrei a mãe desse meu amigo, que ficou nessa empresa só 4 meses. Ela ficou, tipo, um tempo muito curto. Encontrei com ela na ponte, ela me falou que estava trabalhando nessa empresa. E aí, a gente fez o plano de saúde mais pra ajudar ela também, porque tem esse negócio de bater meta. Sim. Aí entrou o Ela dinheiro, eu falei... praticamente pegou minha mão aqui. Foi, desse Você vai jeito. fazer. Eu peguei os documentos com ela, levei pra casa, peguei a assinatura de Rodrigo, devolvi pra ela. E assim, eu fico pensando, gente, se a gente não tivesse ruim ou bom, é melhor você ser ruim com plano de saúde, entendeu? Porque se a gente não tivesse a imunoglobulina, um frasco daquele é 6 mil reais. É 6 mil. O Rodrigo tomava, teve um tempo que o Rodrigo tomou Sempre eu tomei 30. 30 frascos Sempre tomei, em 5 dias. só mudava a dosagem, só né? mudou, A quantidade. Só mudou durante o processo a quantidade por dia. Então, assim, como é que a gente foram 30. conseguiria pagar esse imunoglobulina? Não teria como. Mas, enfim, aí o que aconteceu? E até liberarem pelo SUS. É, também, não. Isso que eu ia falar, que a gente porque o tem um Sistema carro. Único É. de Saúde libera, né? A questão é Tempo que A demora. é o demora, tempo. E assim, o Guillain-Barré é um desses que você precisa entrar com medicamento de urgência. Exatamente. Porque senão, né? Aí ele pega, eu tô voltando pra parte do plano. Então, ela perguntou, tem plano de saúde? Tem. Ele falou, então vai ser mais fácil, vai pra Santa Casa. Não. Tô fazendo aqui o relatório e vocês vão pra lá. Gente, assim, ó, ele foi falando comigo, só que ele é muito calmo. Mas ele foi falando e as lágrimas foram descendo. Por quê? Eu falei... Nesse Rodrigo, vai momento entrar. quem tava calmo era eu. Natália tava... eu já tava... Mas, assim, Na verdade, eu acho que mantendo você a não postura. estava calmo, É né? isso que eu falei, Talvez acho que você a estava ficha não caiu. paralisado, Acho que a ficha não tinha caído. A Natália tava chorando e eu tava aqui, sabe, Pensando, como assim? olhando pro nada assim e pensando em E a nada, gente- e assim, sem a gente- entender. Aquele choque mesmo, assim, falei, não é possível. E a gente ligava a televisão, era assim. Tanto que desde essa época a gente não liga mais televisão em casa pra jornal. A gente não assiste mais jornal. Mas assim, nessa época só quando tinha ligava, contagem, né? só tinha assim, ó.
não sei quantos mortos. Tá, era só Mortos, contagem. mortos. Contagem de infectado, contagem de Não mortos. saia de casa, E, não vá assim, para hospital. Só vá no hospital em último caso. O povo estava fazendo telemedicina pro pessoal não ir pro hospital. Eu falei assim, menino, vai entrar no hospital. Não, minha cabeça Vai morrer era- de Covid. Na minha cabeça era, vai pegar Covid, vai morrer. Vai pegar Covid, vai morrer. E ele falou que, tipo assim, é uma doença que mexe com imunidade. É autoimune. Aí ele ainda, antes dele entrar na imunoglobulina, aí tem a parte 2 ainda, mas vamos lá. Aí beleza. Saímos da clínica do Dr. Alessandro, eu assim, Respira, em viu? prantos, chorar. Eu, gente, Quando ela aí, começa a se empolgar. como é que eu vou? Eu falei, gente, eu não sei. Você sabe que você fica perdida, até pra saber com quem você vai falar, pra entender, assim. Aí tem um primo meu que trabalhava na época, hoje não trabalha mais, na farmácia do hospital. Aí eu só, na hora, assim, eu já mandei mensagem. Eu falei, Rodrigo vai ser internado. Aí ele botou Covid. Aí eu falei, não, Guilherme Barret, tem tal medicamento aí? Só que ele não pode passar a informação do que tem na farmácia e o que não tem. Ele falou, dê entrada, quando chegar no hospital me avisa que eu desço. Aí eu falei, Rodrigo, não tem, porque se tiver... Só que assim, na minha cabeça, né, como você é muito íntimo da pessoa, você quer informação. Na minha cabeça, Só- se tivesse, ele diria. então assim, na minha cabeça eu falei, não tem, Rodrigo, porque se tivesse, a primeira coisa que ele ia fazer é, tem, vem pra cá. Ele não falou, então não tem o medicamento. E o doutor Alessandro falou, precisa tomar esse medicamento. Aí fui mandar mensagem pra médica amiga da gente de São Paulo e falei, Rodrigo vai internar. Aí ela falou, imaginei. Aí eu falei, não consigo falar agora, eu vou arrumar as coisas. Arrumei as minhas coisas e a de Rodrigo. Ninguém da minha família, só a minha mãe, que minha mãe é que nem eu, assim, tipo, quer resolver tudo e muito... Razoada. Você quer falar. e muito emocionada também. Então, assim, eu não conseguia nem pensar no Covid pra mim. Eu pensava pra Rodrigo. Então, eu falei, eu preciso ir pra lá, que eu tenho que cuidar de Rodrigo. Eu tenho que estar no hospital junto. Arrumei minhas coisas, arrumei as coisas dele e ele lá, para. Gente, Rodrigo, sério. você não quis casar com essa mulher ainda, Não. Rodrigo? Como? Você Mentira, tá ele vindo? Quer, ele quer. Eu Então, que fico enrolando isso. Quem enrola é ela. Vou te falar, essa história também envolve a pandemia. Um mês antes, mais ou menos, da pandemia, Antes de eu entrar. fui no cartório, renovei todos As as certidões que precisava, tudo pronto. Falei, Natália, agora te dá a entrada no cartório, depois a gente pensa o que fazer. Veio a pandemia. Eu falei, Natália, isso é Deus. Não quer que a gente case. É, porque Deus... Fechou Tadinha de tudo. Deus. Deus não é só porque a gente quer, Deus é pra o que a gente não quer. Também, coitado. É, porque isso é um aviso. Ele fechou tudo pra gente não casar, Natália. Entendi. É complexo, viu? Não é? Complexo. Ficou vermelho. Não é? Aí depois disso veio minha doença e depois disso eu vou ter que renovar de novo. Não é barato. Gente, vamos diminuir o valor desse negócio aí. Cartório. É. Enfim, E aí, aí a mais gente pra foi pro frente, hospital. A gente foi. Aí o pessoal da minha família não vão aceitar, porque o Rodrigo é jovem, não pode ter acompanhante. Aí vai ficar vocês dois com Covid. Era assim, vai ficar vocês dois com Covid. Eu falei, eu vou, não existe a possibilidade de eu não ir. Aí minha mãe já foi catando um monte de pacote de máscara, falou, vai mesmo, tem que ir. Arrumei as coisas e fui pro hospital. Vocês acham que tava tudo bem? Eu já tava assim, né? Tensa. Natália usava 2, 3 máscaras, uma por cima da outra. Cheguei no hospital, deixaram a gente entrar, né? Eu entrar junto com ele na parte do PA, né? Tem que fazer a avaliação. Quando chegou no PA, mostrei o relatório do Dr. Alessandro, tinha que aguardar a autorização do plano de saúde, aí vem uma Que é médica uma de coisa lá que pra demora, cá. viu? Vem uma médica de lá Mas pra cá, tem planos maravilhosa. específicos. É. Eu Você já sei sabe até qual é o o seu nosso, plano, né? só Exato. Os pela sua fala. Os nossos amigos que estão assistindo também já sabem. Só de saber que a demora já Pra consegue autorizar um Demora. internamento. Exato. Demora. Eu sei qual é também. Exatamente. Ele mesmo. Tive que processar. Hoje a gente consegue o tratamento por causa de ordem judicial. Mas enfim, aí... Ela era advogada, vocês vacilaram. E Rodrigo não quer casar. Brincadeira. Aí a gente foi, chegou no hospital, veio uma médica também, assim, maravilhosa, na maior calma do mundo, e falou assim, olha, a gente viu aqui o relatório médico, tá tudo certinho, a gente tá aguardando só o plano, mas quando o plano autorizar, e a gente assim, e eu continuava, não saía, né, não conseguia parar de chorar, chorando, e o Rodrigo aqui parado. A gente tinha medo de pegar num celular no hospital, você não podia tocar em nada, você ficava assim, ó, sentado, não podia encostar, porque era vírus, era Covid, nananã. Aí ela pegou e falou, não precisa desesperar. Foi quando eu me desesperei. Foi aí quando ela falou isso, não precisa Aí foi, desesperar. lascou. Aí Rodrigo, e é porque ele faz assim mesmo, a pessoa vai falando com ele, ele já vai saltando, ele lascou. É. Aí ele olha pra cara e fala, lascou. Mas, Eu tenho um pequeno problema senhor com filtro. Rodrigo vai pra UTI, vai pra CTI. Aí eu olhei pra cara dela e fiz, é o quê? Só que ele não fala. E eu olhei pra cara da Natália e falei... Adeus. Não, ele olhou pra cara e falou assim, ó, adeus. Ele pegou na minha mão e falou assim, adeus. Hoje a gente ri, mas na hora... Gente, eu Aí, imagino. E assim,
Hoje eu falo pra todo mundo. Quem fala assim comigo, não sei quem tá na CTI, eu falo, agradeça. O melhor lugar de um hospital onde alguém pode estar é dentro de uma CTI. Só que na época, olha a cara da enfermeira. É porque eu tenho controvérsias também, mas enfim, os enfermeiros. De tudo que Nath falou, Essa parte não? essa parte é a parte que vocês registrem mais ou menos. Não leva em consideração? Então, assim, ó, Eu digo que UTI é onde o filho chora e a mãe não vê. Desculpe. Tem uma pessoal. característica hoje no Brasil que está melhorando, que é a inserção do acompanhante 24 horas. E aí, quando a gente chegar a isso, a totalidade, igual a UTI não, é a UTI PED, que tem um acompanhante 24 horas, eu acredito que melhore. O fato de não ter acompanhante na UTI 24 horas é um limitador, entendeu? Porque o ser humano, ele trabalha sob supervisão direta e ele trabalha melhor sob supervisão direta. Sim. E, infelizmente, por não ter acompanhante, a gente tem algumas tendências E aí, a vale ter lembrar algumas assim, que a gente fragilidades. fala nesse sentido, mas em todos os locais você vai encontrar bons profissionais Sim, e profissionais que sim, não são bons. sim. A questão é que E eu deixo a um questão parênteses é pra essa, Natália. é que quando a gente tá próximo e a parte tecnológica da UTI é o que enche muitos olhos da gente, né? Que não é da área, Isso, principalmente, leigos, né? a gente Que é a passa questão da melhor. monitorização. Você acha que você realmente está melhor assistido. E a ideia é realmente que a assistência seja mais qualificada no sentido de ter mais aparato tecnológico mesmo para dar esse suporte de monitorização. Mas isso aí é papo para muito podcast, Minha mãe porque ficou... são espaços, são e são perfis profissionais. Sim. Minha mãe ficou internada 45 dias na UTI. Eu tenho 10 anos de terapia intensiva. Eu descobri o que era terapia intensiva quando minha mãe ficou internada. É mesmo. Eu não sabia o que era terapia intensiva. Aquela visita de 1 hora, aquilo não é nada. Eu nem tive. Aquilo não é Era nada. pandemia. Aquilo não é nada. Você olha assim e fala, gente, Ela visita tava de acordada? Não, ela ficou entubada. Porque esse é meu porém. É ótimo quando você não está consciente. Às vezes eu tenho pesadelo até hoje com Até os hoje. barulhos de dor, dos apitos. Eu sentia muita dor e ficava aquele negócio apertando no dedo pra pegar a pressão. E eu chorava de dor porque eu sentia muita dor. Ele falou que ele via as pessoas agonizando. Ele falou, eu olhava pra um lado, olhava pro outro, parecia que eu tava, tipo, no cemitério. Porque, assim, Então, não tinha tipo vida. assim, eu tenho trauma, eu tenho pesadelo com isso até hoje. Então, se você tá lá trabalhando, você deve ser ruim, não vou falar que é bom, porque você tá lidando com aquilo ali. Agora, você tá lá como paciente, consciente e acordado, foi uma das piores coisas que eu passei na minha vida, depois dessa doença, principalmente. E é um afastamento da família, um afastamento da vida que a gente realmente, que a gente chama de síndrome do confinamento, você realmente confina a pessoa. E no nosso, que a gente tava na pandemia, eu não podia fazer visita e ele não podia levar celular. Eu fiquei entregue, agora assim... Gente, já pensou, eu saí de casa, entre aspas, tranquilo, e eu tomei banho de leito. Até hoje ele fala disso. Ele me deram um banho, Natália, me deram um banho. Eu não- sei o que é isso, porque eu tomei banho de segurei. leito. É uma das horrível. experiências mais horríveis da vida. Ele falou que ele não queria fazer xixi, ele não queria fazer cocô, porque Não dependia... fiz, fiquei 3 Para dias que depender eu não de ser conseguia. higienizado, né? Fiquei 7. É mesmo. Eu fiquei 14. Será que estão disputando, gente? Você viu? Só fiquei- Eu tomei banho de leite, eu também. Eu fiquei 3 dias, eu fiquei 7. Então, se Não isso teve fosse uma Covid 6 vezes, fala aí, disputa, Ju. ele ganhou. Não, mas eu não fiquei internado na terapia intensiva, mas eu fiquei 19 dias acamado. É mesmo? Por causa do acidente de carro. Foi aí fratura de fêmur e tal. Tem muito mas tempo? tem 5 anos. E aí é uma experiência que você se tornar paciente. Eu sempre dei banho de leito, 10 anos. É besteira. O primeiro banho de leite que eu tomei, eu chorei copiosamente. É horrível. Chorei igual criança. E vou te contar- Foi ela dando banho e eu chorando. É uma sensação horrível. E ainda teve um outro plus nesse meu banho de leito que ainda foi pior. A técnica é da minha família. É tipo uma prima do meu pai. Aí, tipo, conhece o Rodrigo. Então eu falava com o Rodrigo, tipo, chamava pelo nome. Aí ele, diga na casa dele, a menina me conhece. Falei, Natália, ela não só me conhece, como ela me expôs. Mais do que eu já estava, né, exposto. E às vezes a gente pensa que tá ajudando, porque aí, quando você encontra alguns profissionais que são nossos conhecidos, são nossos Sim, amigos, Tenta humanizar. fazendo a assistência, e às vezes eles se colocam à disposição, talvez na cabeça dela ela tava pensando que tava ajudando, certeza. por ela já te conhecer. E às vezes não, né? Eu já tive a experiência de estar como enfermeira no setor e de ter um colega enfermeiro hospitalizado que tinha feito um procedimento cirúrgico. E o grande temor do meu colega era que ele precisasse passar sonda, porque não tinha apresentado, né, a diurese, a urina. E isso aconteceu. Aí, quando aconteceu, eu fui e perguntei se ele queria a sonda, e eu vi que ele relutava. Eu falei, se você quiser a sonda, não se preocupe, quem vai Não vai passar ser não eu. sou eu. E aí eu fui chamar uma outra colega. Então, às vezes, a gente pensa que a gente está ajudando pelo paciente contato, conhecer, pelo intimidade. contato, mas às vezes a gente... Porque O paciente se sente mais constrangido, né?
Porque depois você vai encontrar aquela pessoa, né? E você vai ficar sem graça, você fica sem Pra graça. quem é não tem o que profissional, fazer. falando como profissional, pra quem é profissional, tanto faz. Mas naquele momento você É paciente, tão né? automático pra gente, enquanto Que a profissional. gente anula. Anula. É uma coisa incrível. Incrível, É inexplicável. Anula, anula. a gente consegue anular. Mas eu para o entendo- paciente é. Entendo real. é Entendo mais porque complicado. é complicado. E assim, é algo que eu digo que a graduação não nos prepara. A gente fala muito sobre você respeitar a individualidade do outro, respeitar a intimidade do outro, que a gente precisa pedir permissão sempre. Mas a gente não tem ideia do quanto que o banho de leito ele pode ser realmente traumático. A gente não tem ideia, só quando passa. E aí quando passa você percebe que o contexto é diferente, o buraco é muito mais embaixo. Que não precisemos, amém. E, tipo assim, no dia anterior eu tomei um banho normal em casa. Então, tipo assim, tem gente que chega lá depois de algum acidente, etc., que eu falei pra Natália, eu entrei andando. Eu saí de cadeira de rodas. É tenso. Aí, beleza, você subiu pra UTI. Quanto tempo de internamento na UTI? De internação? Eu fiquei Ficou 3 dias. Eu acho que foram 4 noites e 3 dias. 3 dias, Que E aí... demorou um pouquinho, né? Então eu já entrei quase de noite. 4 noites, 3 dias. Aí ficou 4 noites, 3 dias. A gente não tinha contato. Aí Deus, novamente. O médico da UTI era um amigo meu. Amigo mesmo, assim. Que tava de plantão no dia. E a imunoglobulina, o que acontece? Tem um paciente que é de Ilhéus, cidade vizinha pra vocês que estão assistindo de outra cidade, entendeu? Ilhéus aqui perto de Itabuna, vocês lá de São Paulo, Rio de Janeiro, que estão assistindo o nosso podcast. Isso. Você não falou nem Essa daí, pegou o ritmo. Fora os que estão fora do Do Brasil, entendeu? O fuso horário aí, não sei que horas são, mas enfim. Um paciente de Ilhéus que toma imunoglobulina de forma recorrente. Tava fazendo tratamento, tomava de forma recorrente. Com a pandemia, ele não pôde vir pra Itabuna. Ele não tava, acho que em Ilhéus, ele tava com a família. Na cidade natal dele, Isso, né? com a família. E aí ele não pôde vir pra Itabuna pra tomar o medicamento e estava 30 doses de imunoglobulina no hospital. Gente, se isso não é Deus, eu não sei mais quem é. Porque assim, as coisas... Foi o que eu falei pra Rodrigo. Teve nem que no que tudo esperar. deu errado. No ruim, tudo deu certo. Tipo assim, no pior cenário que a gente tava vivendo... No caos tinha... As coisas iam se encaixando, foi tipo né? assim, ó, vocês vão passar por isso, mas eu vou agilizar o caminho pra ser de uma forma mais leve. Porque poderia ter sido muito... É o que eu falo pra ele direto. Falou, Rodrigo, ó, o doutor Alessandro sei quem ele é. O farmacêutico ser uma pessoa que a gente conhece. O médico da UTI ser um amigo. O menino era namorado da minha amiga. Tipo assim, a gente conversava no WhatsApp praticamente todos os dias. O Instagram, que na época eu não aparecia, eu tinha muita vergonha. Porque assim, meu Instagram era pra casa. Então assim, era aquela nova fase de mostrar enxoval. Mostrar a toalha que comprei, mostrar o fogão que chegou. Então eu não aparecia, eu tinha muita vergonha. Como a gente mora... Eu sou advogada, é uma profissão, né? Que querendo ou não, é uma profissão mais séria. Eu trabalho com municípios, então Exato. eu preciso passar uma sobriedade. Então eu meio que não tinha, e a gente tinha aquela vergonha. Por quê? Porque só quem presta no Instagram, naquela época era quem tinha 10 mil seguidores, que o marco era 10 mil. Hoje em dia não, hoje em dia tem gente fazendo muito mais sucesso com menos seguidores. Sim. Mas naquela época, assim, pra você levar a sério, pra você não rir do coleguinha, tinha que ter no mínimo 10 mil. Falei, como é que eu, com meu Instagram de 500 pessoas, vou aparecer? Vou nada! Vai que nada ficar aparecendo nesse negócio, eu vou colocar sem foto. Então, assim, eu gravava, mas eu não ninguém sabia quem era eu. E aí, quando o Rodrigo ficou internado, que eu fiquei, tipo assim, uma semana sem aparecer no Instagram, eu não apareci meu rosto, mas apareci no hospital, quando o Rodrigo recebeu a alta. E aí, na hora que eu apareci, várias enfermeiras me seguiam, várias técnicas. Aí elas mandavam mensagem: você tá onde? Você tá não sei o quê. E ali a gente criou laços pra vida, né? Assim, tem uma menina mesmo, tem uma amiga minha que, meu Deus do céu, eu conheci no Instagram e hoje é uma das minhas melhores amigas por conta dessa situação. O poder da rede social, né? Nossa. Da conexão que a E rede social aproxima. proporciona. E assim, quando elas já me conheciam, porque eu não conhecia quem me seguia, que eram 500 pessoas, mas quem me seguia ali era todos os dias que eu mostrava as coisas, elas acabavam sentindo dentro de casa mesmo. Então assim, Rodrigo era um amigo, um parente, e eu também era uma amiga. Então assim, meu amigo tá no hospital, então elas ajudaram. Iam me visitar lá no quarto. Iam visitar. Então, assim, eu não conseguia ter o contato com o Rodrigo na UTI. Eu não tive contato. Esse médico, nem sei se pode falar, não tô falando o nome dele mesmo, né? Ele não tá mais aqui. Mas, assim, ele que me mandava as informações, porque ele tirava foto e falava assim, ó, tá bem, tá aqui. Ele que eu fiquei em casa, gente, esses 3, 4 dias que o Rodrigo ficou na UTI, que eu não conseguia levantar da cama. Eu ficava assim, eu falava, gente,
se acontecer alguma coisa com esse menino. Porque você dormir sem informação, acordar sem informação. A pior coisa é você ficar no escuro. Porque você não sabe, tá vivo, tá morto. A informação que a gente tem é CTI. CTI pra mim é a última fase do hospital. A pessoa tá morrendo, não tem mais jeito, porque dá um jeito e manda pra CTI. E que com a pandemia piorou essa percepção da Exato. sociedade, da comunidade, que na realidade foi o que vocês trouxeram na fala, que o jornal só mostrava, entrou na UTI e morreu, entrou na UTI e morreu. Então é muito da percepção mesmo da sociedade em relação à terapia intensiva. Agora, uma coisa que me ajudou muito foi não saber na hora que eu tava na UTI, porque eu poderia ser entubado. Isso a gente Me não ajudou soube. muito. Ninguém falou isso pra gente. Porque assim, falou, pode ter uma complicação respiratória decorrente do Guillain-Barré. Então você tá na UTI porque se tiver alguma coisa você vai ser entubado. A gente não sabia, a gente só soube disso assim. Não, até lá acho que não dormiria. Então, aí esse meu amigo me mandava fotos, ó, tá aqui, tá ótimo. E eu, Não, gente, pelo amor de Deus, e ele cadê a chegava em mim psicóloga? e fazia teste comigo o tempo todo, né? E ele sem saber. Conta aí pra mim até 50. E eu sem entender o motivo disso, né? Eu, inocente que sou, né? Não tinha um celular pra buscar informações no Porque Google. falava, Adoro dessa frase, inocente que sou, gostei, viu? O inocente que porque é uma vou fala que usar, vou usar. eu já uso. Estão minha se filha. encontrando aqui nessa mesa. Falaram pra gente que pra liberar o celular, porque era pandemia, pra liberar o celular tinha que ter a autorização da psicóloga. Só que, eu não sei, a psicóloga não tinha ido trabalhar no outro dia. Eu não sei, eu sei que o Rodrigo ficou sem celular. Os dias que ele ficou lá, ele ficou sem celular. Então, assim, as informações que eu tinha eram de Queria nem jogar um terceiros. joguinho. As informações que eu tinha eram de terceiros que vinham passar pra mim e desse amigo, principalmente. Aí, enfim, recebeu alta, gente. Rodrigo, é porque não dá pra mostrar os vídeos, mas ele desceu da UTI andando, querendo correr, tava ótimo. Secou, não foi? Perdi muito peso, perdeu muita na massa UTI. magra, muito mesmo. Poucos dias, eu acho que o Rodrigo perdeu assim uns 5, 6 quilos, não foi? Não, o vídeo, quando eu já ia pegar a alta, que foi depois do todo o tratamento, porque eram, se não me engano, 6 ampolas de imunoglobulina por dia. Durante 5 dias. Durante 5 dias. Fora, por exemplo, o dia que eu me internei não tomei nada. E o último dia fiquei de avaliação por causa de algumas... Então, eu tinha que esperar o médico passar pra poder liberar. Médico, Então- por favor, passem no horário. Obrigada. Recadinho. Não tem condição, não Eu tem, acho que não tem, a gente só quer ir embora. a e o primeira médico vez não eu tá. fiquei, acho que uns 7 ou 8 dias internado. A Foi. primeira vez. Ele saiu seco. Isso, seco. e eu acho que eu perdi, quase 10 quilos. No Quase 10 total, quilos. né? Aí, Só tinha cabeça. voltou pra casa. Vocês Não. podem ver vídeo? Tô de cabeça. Pode ver vídeo, gente, ou não? Pode mostrar essa Pode. Pode. Só pra vocês terem Você já noção, tem esse assim. fácil? Tenho, fácil. Rodrigo. Eu acho que ela tem uma Você árvore. tem Vai uma começar, né, pasta, enquanto Rodrigo, viu? Mas nesse daqui não E tá. aí, Rodrigo, enquanto o Vai Nath conversando, procura, é importante frisar a questão da atividade física no seu processo de recuperação. Né? Porque você falou e você perdeu muita massa. Perdi muita massa. E eu tive várias conversas com os médicos. De, por exemplo, o tratamento só pode ser agressivo porque eu era uma pessoa ativa, uma pessoa que me alimentava bem, tinha um peso ok, então ele podia ser agressivo comigo. Eu não tinha nenhum tipo de doença Prévia, Isso, comorbidade, né? Exatamente. Então eles puderam ser agressivos à medida do possível, né? Eles queriam... o médico falou, a melhor coisa que tem aqui é o corticoide, mas a gente não vai passar corticoide pra você na pandemia. Ele falou, eu lembro muito disso, ele falou, se você tomar corticoide, a É, gente tá assinando no sua seu- certidão de óbito. Exatamente. Ele falou isso pra gente. Isso me marcou, porque logo em seguida o Rodrigo tomou o quê? Corticoide. Corticoide. Então ele falou, então você vai fazer imunoglobulina, que tem um efeito muito parecido, que também é É utilizado... que vocês não lembram dele antes, né? Mas tipo assim, aqui ele já tinha perdido uns 10 quilos. Ele tava muito magro. Só tinha cabeça mesmo. Magro. Muito magro. Mas você também não ajudou, não, né? Porque você pegou ele de um De baixo ângulo que pra não cima, favoreceu. Né? 12 de maio foi isso mesmo. Você internou mais ou menos dia 8. Foi isso mesmo. Não só fazer conta, não. Fiquei 7, 8 dias e terminou dia 8. Aí, Isso aqui eu já tô indo embora. Então ele falou assim, não, a gente não vai fazer o corticoide, muito agressivo, a imunidade vai ficar muito lá embaixo, no meio de uma pandemia que a gente não sabe ainda tudo, fui bem no início. Acredito que a gente vai estar assinando o seu atestado de óbito. A gente vai fazer imunoglobulina porque ela também é utilizada nesses casos, não é tão agressiva, mas também tem a questão da imunidade, de baixar, mas você vai estar mais seguro. Você não pode, ele falou isso, ele falou, se você tomar o corticoide numa pandemia onde a gente está, onde sua doença é Autoimune, que a sua imunidade vai baixar. Se você pegar a Covid... Você não vai ter o sistema imunológico para defender, você vai morrer. Quase isso. Só que a gente vai fazer o tratamento agressivo, a gente vai fazer 30 ampolas em 5 dias.
porque você é uma pessoa que não tem nenhuma doença pré-existente, você é uma pessoa ativa, você é uma pessoa praticante de atividade A física. importância, Então, né? Porque talvez se eu, sedentária naquela época, eu não tinha... a Rebeca, que é a nossa médica de São Paulo, que acompanha, ela fala isso. Ela fala, nossa, Rodrigo, você teve o que queimar. Tipo assim, até chegar no que realmente gerou o déficit em você, você foi queimando coisas boas, entendeu? Exatamente. E eu ia Não, perguntar isso, quais foram as repercussões da síndrome de Guillain-Barré em você? então, quando eu saí, depois dessa foto aí, que você viu esse vídeo, eu estava ótimo. Eu não via nenhuma sequela. Subindo escada. Já tava fazendo fisioterapia no home care, já tava planejando, tipo assim, eu falei, Natália, já tinha um tempo, falei, vou começar a comprar os materiais para treinar em casa e quando começar a liberar, para poder pelo menos as pessoas fazerem prática de atividade física em casa, eu tenho certeza que vários alunos meus vão querer. Tipo, pra ele dar aula. Ele tava Isso. planejando pra ele dar Já aula. tava planejando, já tava fazendo Comprar lista material. numa loja online. Não tá financiando ainda? É, o podcast, ainda. Que não. Ainda. Se alguém quiser que eles falem as lojas, vocês entrem em contato depois. Exato, a gente passa o valor. E eu já tava super empolgado. Assim, tô curado, tô bem. Tava fazendo os exercícios já nível avançado com o fisioterapeuta no home care. E sem cansar, com energia, terminava, não me sentia. A única coisa era a boca. Isso, a eu ainda tava fazendo fonoaudiólogo e ainda tava com um pouco de dificuldade na. deglutição. Isso. E eu tava falando com um pouco de paralisia ainda, de um lado da face, e na hora de comer ainda ficava restos, porque eu não conseguia chegar a língua em todos os lugares. Era isso. Só que passou algumas semanas, 3, 4 semanas. Foi, entrou junho. Final de junho. Foi entre junho e início de julho, eu tive uma queda terrível. Coisa que eu não tinha tido durante todo o processo Guillain-Barré. Eu comecei a perder muita massa magra, principalmente nos quadríceps. Eu comecei a ter dificuldade em caminhar. Eu comecei a sentir perder movimento nos pés. De não conseguir fazer extensão, flexão plantar total, não conseguir mexer todos os dedos do pé. Até hoje treme bastante. Isso aqui é sequela. Ele não consegue ficar, treme. Isso aqui pra jogar é horrível. A preocupação do homem, ela é diferente. Não, eu falei pra Natália, eu acho que se fosse nas mãos eu tinha enlouquecido. Não. Porque eu sempre fui uma pessoa muito caseira. Eu sempre fui muito nerd. Eu sempre gostei de ter videogame, montei computador pra jogar, eu sempre gostei de jogar. Então essa foi minha terapia durante a pandemia. Eu aproveitei a casa, mas a Natália ia fazer alguma coisa, eu ia pra televisão jogar. A Natália ia pra televisão ver alguma coisa, ia pro computador jogar. E então, o próprio... isso me mantinha equilibrado. E mantinha contato com meus amigos, que eu conversava com eles pelo computador enquanto a gente jogava. Então, é o que eu falei com a Natália, essa pandemia só me fez ficar em casa, fora dos meus termos. Porque era o que eu fazia antes, quando eu tinha tempo vago. E o próprio médico falou pra gente, porque assim, aí ele começou a sentir os sintomas, né? Sinto muito pior, assim. Muito. A queda foi... Foi quando eu comecei a perder movimento. ele começou a perder o movimento dos pés e... Marcha completamente descoordenada. Falando embolado também, assim, a dificuldade de raciocinar. Então aí eu Fraqueza falei, não... nos membros superiores, eu não conseguia fazer força pra segurar. Eu tremia muito mais do que eu tremo agora. Aí a gente falou, não, realmente, neurológico de novo. Eu entrei em contato de novo com a minha prima, minha amiga lá de São Paulo. Aí ela falou, A primeira coisa que ela falou é o seguinte, Guillain-Barré não tem volta. não tem, Guillain-Barré é só melhora. Não tem por que tá apresentando outros o Rodrigo sintomas. tá com alguma outra coisa, O Rodrigo tá com polineuropatia. volte para o Dr. Alessandro. Aí a gente voltou para o Dr. Alessandro, fez uma nova eletroneuro quando ele A comparou. gente foi no dia do meu aniversário. Dia 31, foi. No dia do meu aniversário. Aí quando a gente voltou para o Dr. Alessandro, fez uma eletroneuromiografia, tava muito pior do que a primeira vez. Aí ele explicou, ele falou, a gente não é que não existiu a síndrome de Guillain-Barré. A síndrome de Guillain-Barré teve... Eu pensava que não. Eu ele pensava que teve- já tinha sido uma confusão no diagnóstico. Não, ele teve a síndrome, aí ele falou, aparentemente aqui você está com alguma polineuropatia, a sua bainha de mielina está bem comprometida. Eu não atuo nessa área específica, eu quero que você vá pra... Aí na época ele foi procurar assim alguém, que era pandemia, tipo assim, a gente fala assim, parecendo que era pandemia, era tudo muito Tinha a dificuldade da complicado. pandemia, do período. Aí ele falou, eu quero que você vai Ele voltar falou para o assim, hospital. você vai internar de novo, você vai fazer de novo. Imunoglobulina.
para você conseguir recuperar um pouco, diminuir um pouco o que está acontecendo. E eu vou te indicar uma médica que também trabalha Salvador. isso em Salvador, porque ela vai fechar seu diagnóstico, ela vai fazer os exames, e aí ela fechando o seu diagnóstico, ela vai indicar qual é o tratamento adequado para essa situação. Hoje a gente tem aqui ao fundo, né, Uma sinfonia. uma sinfonia especial para esse momento. É a pediatria, mas enfim. E aí vocês buscaram essa profissional em Salvador. Foi. Aí ele falou. Aí a gente foi, se internou, a gente conversou com ele, em vez de ir no meu aniversário no sábado, a gente foi na segunda. Aí a gente. Ele falou diretamente com ela. Ele falou: ó, eu não sei se você vai conseguir consulta. Ela não atende pelo plano, vai ter que ser particular. Então eu vou ver. Eu tenho um contato dela no WhatsApp. Vocês querem que eu entre em contato? Eu falei: meu filho, só faz. Aí ele foi, mandou mensagem, falou, né, que era paciente daqui, que ele acreditava que era uma polineuropatia, mas ele não tem como dar diagnóstico, porque de fato não era a área dele, né, é a área de doença desmilenizante. E perguntou se a gente podia ir para Salvador. Ela falou, pode. Aí passou o contato da clínica dela, enfim. Aí o Rodrigo falou, hoje é meu aniversário, doutor, eu não quero ir para o hospital hoje. Tem como eu esperar? Vai piorar muito se eu não for hoje? Aí ele falou, eu nem te... O plano de saúde de vocês sabem qual que é. Eu nem te aconselho tu ir hoje mesmo, não vai piorar não. Se segurar pra segunda não tem problema. Já entre em contato vou te dar o relatório, você mesmo já entra em contato com o plano, já informa pro plano, já vai pro hospital com a internamento ok. Eu lembro também, e isso aí, a gente até conversou com ele. Primeira vez eu entrei andando. Essa vez eu já entrei de cadeira de rodas. Na consulta de doutor Alessandro. Já não tinha mais força pra ficar muito tempo em pé, nem pra subir escada. Então, dessa vez, Natália teve que ir lá pegar uma... recepção? Na recepção, ela foi aqui, pegar uma cadeira de rodas. Eu já entrei de cadeira de rodas dessa vez. Doutor Alessandro, quando viu o Rodrigo, falou, é o que, menino? O que você tá fazendo aqui? Eu te dei alta. Aí a gente, não, voltamos. Foi, até para o doutor Alessandro foi impactante, assim, que ele falou, não tô entendendo o que você tá fazendo aqui. Você voltou. Aí, enfim, aí fomos pra Aí o Rodrigo tomou, novamente, pela segunda vez, a imunoglobulina. Do mesmo jeito que da primeira, 30 polas. 5 dias. 5 dias. 5 dias. E 6 ampolas por dia. Era isso. 5 ampolas Você por falou dia. isso. No primeiro você falou Foi isso, isso que eram mesmo, 6 continuou, ampolas em 5 continuou. dias. Aí a gente fez isso no mês de agosto já. E assim... E final de agosto para setembro a gente foi para Salvador. A gente foi pra Salvador, foi isso mesmo. A gente foi pra Salvador no final de agosto. E assim, tudo isso, reitero, no Covid. Então ia pro hospital tomar medicamento, 1000 máscaras no rosto. E com uma pequena observação, né? Porque como eu era autônomo, a maior parte da renda que eu tinha não existia. Eu ia falar sobre isso. E aí vem um detalhe, porque Aí o meu a digníssimo... provedora aqui do lar... Aí vem um detalhe, porque assim... Rodrigo não contribuía com o INSS. Por quê? Eu era porque jovem, do mesmo jeito que gente. ele não tinha plano de Jovem e saúde, saudável. porque ele não... Por que plano de saúde? Eu lembro até hoje Também que Bart Simpson falava que crianças não ficam doentes. Então, do mesmo jeito que ele não E contribuía... eu levei a sério. Crianças casam, mas não ficam Não doentes. Exato. Aí do mesmo jeito que ele não Acreditei. contribuía, do mesmo jeito que ele não queria plano de saúde, ele também não contribuía com o INSS. E eu também sou autônoma, porque assim, eu sou advogada, eu não tenho um escritório. E aí, eu não rentabilizei, eu não aparecia no Instagram, né? Naquele momento ainda as pessoas não sabiam quem eu era. Eu mostrava, mas eu não mostrava quem eu era. Começou E aí, a, entre aspas, a aparecer mais, porque como ela tava... O dia a dia já era minha vida de doença. aparecia por causa de você ver. Não, tô falando disso não, mas tipo assim, as pessoas começavam a saber quem era você. As pessoas conseguiam entender quem eu era. Eu falei, todo mundo já sabe quem eu sou mesmo, então bora lá mostrar Gente, a esse gente tem um negócio. casal blogueiro que disputa quem Quem é mais blogueiro. famoso? A gente não É o disputa porque casal. senão ela perderia feio. Entendi. Não é uma disputa. Entendi. Enfim, aí foi Tem isso. coisas, Natália, que a gente não precisa. É, que é não uma vou questão de entrar. reafirmação masculina, a gente Exato. deixa. Não tem necessidade. Tomei. É isso que eu passo, meu filho, então é, diariamente. É isso que eu passo diariamente. Depois dessa eu vou até que recolher a minha insignificância. É isso, é sobre isso, meu filho. Ai, gente, aí o que foi mesmo? Aí Salvador. a gente foi pra Salvador, aí encontrou a médica, maravilhosa também, muito boa. Ela falou, olha, Fiz aqui, outra foi a eletroneuromiografia. terceira. Tudo particular. Ah, sim, Rodrigo não tinha renda. E eu era autônoma. E, assim, as coisas foram acontecendo. E não era barato, o ponto é esse. É, Nem o exame, nem a viajar. consulta, nem viajar. E é isso. Aí a gente, né? Mas até isso foi dando certo, assim. Eu nunca tive ajuda de qualquer outra pessoa. As coisas. A gente recebia X, né? Quando o Rodrigo trabalhava, eu trabalhava, a gente recebia X.
Rodrigo parou de trabalhar, foram surgindo oportunidades na minha vida de advocacia que foi tipo assim, chegando ao patamar, a gente foi ficando melhor do que quando ele... Teve um momento que a gente ficou melhor do que quando ele trabalhava. Pausa da pandemia. Então eu falei assim, eu falava, Rodrigo, e eu amo trabalhar. Aí tem esse problema. Ela é workaholic. Eu amo trabalhar, então pra mim não era problema. E também trabalhar me fazia não ficar pensando muito nas Sim. coisas, né? Então assim, eu tenho que correr E atrás. ela é assim, quando ela não tá gravando e não, ela tá fazendo alguma coisa onde ela trabalha de advocacia. Quando ela não tá de advocacia, ela tá gravando. E quando ela não tá fazendo nenhum dos dois, ela tá pensando em conteúdo. É o tempo todo. Natália Mas- é muito, muito criativa. Obrigada. Por isso que eu falei da questão... Eu tô sendo esculhambada. Por isso que eu falei da questão do Instagram, porque não é o perfil de Instagram que eu sigo, mas primeiro a questão do roteiro, assim, de pensar a questão da história, mas é a criatividade mesmo, as edições, são coisas Mas que pra isso ela chamam não a para. atenção. É igual ao nosso podcast, né? A gente fica aqui no podcast, chama a atenção, a gente Maravilhoso. fica conversando aqui Maravilhoso. horas. Você vê que tem gente lá, né, de outro país assistindo a gente aqui nesse momento. É sobre isso. Beijo, Austrália. Jogando aí o Mas aí a gente volta para uma conversa que a gente teve em outros episódios, que é a questão de você sentir prazer com o que você trabalha, com o que você faz, né? Porque isso te tira também de algumas dores, né? Então, no momento que você estava passando por uma situação muito difícil, o trabalho também tira um pouco desse peso, né? Meio Total. que redireciona. Total. Aí isso é... Sim, chegando na médica, Salvador. ela fechou o diagnóstico exatamente como o doutor Alessandro achava que E era. como Rebeca também, a médica de São Paulo. Isso. Que é a... Polineuropatia inflamatória desmineralizante crônica, PDIC. A bainha de bielina dele mesmo, né, já foi com Deus aí, tá lá. Na verdade, não foi só ela, né? Porque para eu perder o movimento sem recuperar, segundo o médico, eu também tive um corte transversal no nervo. Por isso que eu não tenho movimento dos pés. Hoje ele não tem o movimento dos pés, hoje ele usa a órtese. Eu uso uma órtese de fibra de carbono. Mas até então não usava. Então assim, a gente foi pra Salvador. Acompanhei quando ele colocou a órtese. Isso. Tipo assim, todo mundo... Ah, Maria, o mais Felipe. interessante, porque Jefferson não conhecia vocês, assim, né? Não. Ele foi ver depois. Nossa, Você eles não têm uma me história... conhecia? Não. Porque ele era seu fã. Estranho, é. Ele era seu fã só da academia, assim. Ah, não sabia. tá, entendi. Depois a gente faz uma foto. Pronto. E aí, eu falando pra ele, e o mais engraçado de acompanhar a rede social de vocês, porque assim, é Nath, mas é de vocês, porque compartilha Sim, a vida de vocês. sim. O que as pessoas vêm vibrando com os resultados, né? E como que a rede social, eu fico realmente besta assim, com o poder que a rede social tem. Tanto para coisa ruim, porque a gente, né, percebe assim, muitos haters, que, né, tem pessoas que se suicidam, que, né, Gente ruim. que acabam Como na vida, na vida. destilando muito ódio. Vixe, o celular de alguém caiu. Era o seu? Bem que ele falou que as coisas para ele são mais complicadas. Quebrou, não. Mas assim, graças a Deus que não quebrou, porque Não o é? podcast ainda não tá rentabilizando para pagar o... Mas foi Natália, né? Foi Natália. Foi Natália. Mas assim, o poder que a rede social tem também de levantar Com certeza. as pessoas, né? Então, quando vocês postam, e eu acompanhei, quando vocês foram, foi em Minas, Sim. né? foi Que o legal. Rodrigo colocou a órtese. E o quanto de comentários positivos, o quanto que as pessoas Isso vibram. ajuda tanto a gente. E às vezes quem tá lá escrevendo não tem noção de, tipo assim... É porque a rede social é um recorte. Todo mundo fala isso e às vezes fica parecendo que é clichê. Mas de fato é um recorte. Eu não mostro minha vida toda ali. Também não acho... Esse Dá nem aqui, tempo. na verdade, esse podcast é a primeira vez que a gente de fato está contando da doença de Rodrigo, porque mesmo eu compartilhando algumas coisas, as pessoas não têm noção de 1% de tudo que a gente viveu durante esses anos. Então, assim, lá eu mostrava uma pequena parcela. Nunca, a gente não. E até para os nossos amigos, a gente fica com preguiça, tipo, porque assim, pra gente que vive, é algo que é tão cotidiano mesmo, e também é tão cansativo, porque aí realmente a história é muito grande, são muitas coisas que vão puxando, que pra gente ficar contando pra um e pra... A gente acorda, você fala, ó, tá tudo bem, Rodrigo tá bem, tá tudo certo, é isso que importa, tá andando, tá trabalhando. Agora você vai Rodrigo- encaminhar o podcast. Você vai encaminhar a história toda. mas é Quer isso, saber a vai ser história o de primeiro Rodrigo? momento. Pronto. Toma um podcast. Esse é o primeiro Não, momento ô, que a Nath. gente... Vamos cobrar conta. E o mais interessante, assim, é Entendeu? essa questão da percepção das pessoas. Quando a gente fala de recorte, a gente vai falar mais uma vez de vitrine, Sim. do que é positivo. Vocês trazem muito, quando vê o vídeo que vocês fizeram, né? Desse momento, do início ao momento que Rodrigo sai com a órtese e tal. Mas, assim, que nesse processo vocês tiveram dúvidas, vocês tiveram Total. medo, né? Então, de trazer isso também para as pessoas. Porque não...
graças a Deus, tendo resultados muito positivos. E a gente fala aí, quando a gente fala de fé, e foi uma coisa que o nosso diretor chamou a atenção da gente para um outro podcast que a gente fez, que é muito fácil a gente falar de Deus quando as coisas dão certo. Né? Então, assim, olha, eu tenho fé, mas está dando certo. E quando as coisas não saem exatamente do jeitinho que a gente quer? Então, assim, Rodrigo se recuperou bem, mas ainda não sente os pés, né? Exato. Mas e esse processo todo? Então, é interessante trazer esse outro lado também para as pessoas que porque vêm, as né? pessoas também são assim, a gente entrega as coisas nas mãos de Deus, mas a gente quer que Deus faça do nosso jeito. Tô Enquanto- entregando aqui Exato. meu cara do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu já tiro das ou se mãos. não entrega e fica sentado esperando. Exato. Então, assim, a gente, lá são recortes de... Quem assiste consegue ver que tem muita dor, né? Que tem muita superação, mas não tem noção do que de fato. Porque, querendo ou não, sempre foi eu e o Rodrigo contra o mundo, né? Porque assim, a gente tem eu tenho uma estrutura familiar, eu amo meus pais, mas meus pais sempre eu sou essa pessoa hoje porque eles sempre me deram assim, ó, vai, entendeu? Eles sempre me deram a liberdade de se joga, você consegue. Rodrigo tem os avós, então assim, quem criou, tem, né? Mas assim, quem criou o Rodrigo foi os avós, eram muito velhinhos. A avó de Rodrigo cismou comigo, eu não sei se você percebeu que a avó de Rodrigo não gostava de mim, você lembra? Ela me amava. A avó de Rodrigo me amava. A gente tá namorando desde 2012. Era eu no céu, era Deus no céu e eu na terra. De repente, o Rodrigo ficou doente, aí tomou corticóide. O segundo Não, tratamento não foi dele foi isso, não. corticóide, foi assim. Foi quando eu me mudei. Saiu de casa. Ela queria pegar um Ela quarto. queria Pegar um quarto dele. renovar o quê? Reformar o quarto. pra eu morar lá na casa lá. dela. Aqui não, Porque viu, minha gata? avó- Do tanto que ela te amava. Mas ela me amava real Mas mesmo, verdade. eu era o bibito dela. Ele é o queridinho, então ela queria reformar. Quando o Rodrigo saiu de casa, ela continuou indo lá pra casa, foi ótimo. Mas quando o Rodrigo ficou doente, que foi pandemia, a gente não podia ver ninguém, o Rodrigo, no segundo tratamento, foi corticoide, engordou 30 quilos. Então, assim, 30 quilos sem andar. Ele ficou irreconhecível. Então, Você não quando cuidava de Rodrigo. Quando eu fui pra casa dela, a primeira vez que o Rodrigo foi lá com o Rodrigo Zeito, ela... Essa menina não tá te tratando bem, eu entreguei você bem pra ela, como que você tá voltando pra casa? O amor Aí me odiou. acabou. Aí quando ela me via andando Com um andador, né? com um andador, ela, o que foi, meu filho? Aí, pra não explicar pra ela, pra não ficar mal, não, eu caí, machuquei. Ela te derrubou, não Essa foi? menina derrubou, não Meu foi? Deus, que menina má. Por isso que ela ficou com essa de intrusa. Essa menina é intrusa, essa menina é intrusa. Gente, eu cuidando desse homem, eu tenho que ouvir isso. Eu tenho um vídeo muito bom, né? Eu Mas falo, enfim, vamos lá. Parece que nós já tá aqui o dia ela todo. me roubou, ela te roubou de mim. Não vou mandar um beijo pra ela, não. Mas enfim, aí fiz. Você diagnosticou o Rodrigo com a polineuropatia, continuou fazendo tratamento com a imunoglobulina, só que ela fez mais agressiva. Ela falou, Rodrigo, você é jovem, você aguenta, vamos reduzir pra 3 Eu dias. fazia 10 ampolas por dia Por em 3 dia, dias. 3 dias. E aquela ampola, eu não sei se vocês já trabalharam com imunoglobulina, aquela bomba infernal no seu ouvido. tempo todo. De noite. Nenhum enfermeiro queria ficar com a gente. As pessoas amavam a gente, porque a gente é legal, mas ao mesmo tempo ninguém queria ficar responsável por a gente, porque a gente é uma bomba. palavra forte, né? A bomba enchia de bolinha, né? O medicamento enchia de bolinha. E aí tinha que Entrar na bomba. Isso. Essas bombas e são tinha terríveis. que trocar na teoria de hora em hora, né? o Acabava nem dava, né? medicamento. Aí é isso. E aí vocês sentiam que Eu ninguém falava, queria ficar com vocês. eu voltava pra casa e eu acordava à noite e falei, Natália, A a bomba. Era. Eu tinha sonho com aquela bomba, porque você não relaxa. Gente, porque era o quanto que uma internação é traumatizante. É traumatizante. Pra quem tá, né, hospitalizado, para o acompanhante, para o cuidador. E aí vem a diferença de vocês, porque assim, o que tornava muito mais leve a nossa estadia era justamente o fato das amigas que eu tinha feito no Instagram, as enfermeiras e as técnicas. Primeiro que quando a gente... Não posso falar Elas isso iam- também, elas né? iam visitar Eu tô a gente, tentando ficava limitar lá. o que eu posso falar e o que não pode. Mas assim, a gente ficava... Uma coisa é só Quando eu cortar, tinha né? um quarto mais perto da onde vocês ficam, Ai, dentro do do posto. posto. Vou falar tudo. Ai, não, quando tinha algum quarto disponível mais perto, elas colocavam a gente pra lá, pra, tipo assim, ficar mais perto delas. A assistência era assim, era momento, sem brincadeira, na dor, era momento de felicidade, porque a gente se divertia, contava fofoca, abria Instagram, conversava. Levava comida escondido. Eita, não Oi? pode não. Fica quieto. É sem nome, Fica sem quieto. nome, sem nome. Sem nomes. Mas você sabe que a gente brinca com isso, mas assim... É muito do que... Aí é uma fala de Jefferson. É muito do que a gente dá, né? E que às vezes não é o dinheiro. Então, não é o convênio, não é o particular. O que fazia com que a equipe se reportasse e tentasse trazer o máximo de conforto para vocês era a forma como vocês respondiam à equipe, né? Respondiam porque você já estava na internet, mas tem várias pessoas que estão na internet e que chegam nessas unidades e justamente por estarem na internet Carteirada. e se sentirem
importantes demais, né? Distratam a equipe. Então não tem essas respostas, porque isso vai além do que é proposto pelo serviço da enfermagem. Então a enfermagem cuida, a enfermagem zela, né? A obrigação de passar a medicação, de ter o cuidado com a medicação, de fazer uma retirada diária em bomba. Isso tem que ser com todos. Mas tem um quê a mais, tem um plus, que ele é dado justamente pelas respostas que são dadas, porque querendo ou não, são relações humanas. Total. A gente está falando de pessoas, então não tem como ser diferente. Então é muito do que a gente dá. E realmente, o profissional, principalmente aí eu vou puxar a sardinha para a questão da enfermagem, que está ali 24 horas, que percebe todas as fragilidades do paciente, não tem como. E quando esse profissional ele não é bem tratado, não é bem tratado que você tem que levar caixinha de chocolate, que você tem. Não, como pessoa. É o mínimo, né, que a gente faz nessa Isso já traz uma resposta muito positiva, porque é uma relação, é um processo de construção entre o paciente, entre a família e entre a equipe. Né? Não E tem aí você como ser trazendo diferente. isso, Rodrigo, me faz pensar. Você falou do tratamento em si da imunoglobulina, você falou da importância da enfermagem da nossa categoria, mas eu queria que você trouxesse do tratamento não farmacológico, que é a fisioterapia, né? Que eu acredito tenha sido fundamental para vocês, né? O quanto que a fisioterapia ela pode contribuir para você estar onde está hoje. Porque essa pausa dramática. Vixe, não contribuiu, não. Oh, meu Deus. Você Vamos lembrando que em todas as categorias, em todos os processos, tem os bons e tem os não ruins. tão bons. Assim, né? A gente falou sobre isso ontem, acredita? Ontem. A gente falou exatamente sobre isso ontem. Eu tô fazendo agora um físio aqui com... Posso falar nomes? Pode. Tudo que é bom, E é uma eu acho que a gente referência. E é uma precisa referência. referenciar. Aqui na BeLife com Renata e Thailson. Que é a nossa patrocinadora, BeLife. Ah, é? BeLife. Hoje eu faço mais só com Renata, porque ela é especialista nessa área. E a gente tá conversando exatamente isso ontem. A gente falou, Rodrigo, você viu a diferença hoje, depois da aula? Eu falei, vi. Talvez se a gente tivesse conseguido contratar alguém especialista, eles naquela época, você estaria bem melhor. É assim, quando o Rodrigo recebeu a alta, quando a gente recebe a alta do hospital, mas só vou voltar um parênteses aqui. A gente sempre fala muito de médicos, e eu acho que não tem que ficar comparando médico com enfermeiro de forma nenhuma. Não, sim. comparar Mas, ninguém com ninguém, quando na a verdade, gente né? chega no hospital, assim, né? Todo mundo quer ter a referência de quem? Não, porque doutor tal veio aqui, doutor tal falou com a gente, doutor tal... Gente, quem carrega o hospital são os enfermeiros. Então, não, assim, repete, peraí, um minuto. Olha aqui pra essa câmera, por favor. Quem carrega o hospital são os enfermeiros. Sério, assim, eu já tinha... Quem não participa, quem não é da área, né? É mais ou menos 20 horas, 23 horas Não, com o é enfermeiro, tudo. 20 minutos com o médico. Não é só isso, não. É assim, você se sentir importante, não é o médico. Porque assim, o médico vai lá, são ótimos. A gente não teve problema com absolutamente nenhum, mas assim, são ótimos, mas vai lá, passou ali, viu. Mas quem realmente dá a efetiva prestação do serviço pra gente é o enfermeiro. Quem faz a gente Quem se tá sentir... lá quando a gente precisa? Exatamente. Quem a gente recorre quando a gente precisa? Quando a gente, às vezes, nem precisa. E pra nada. Às vezes, tipo assim, tava tranquilo. Eu falava pras meninas, eu falava, gente, quando estiver tranquilo, vem aqui na sala, vem aqui no quarto, fica aqui com a gente. Porque só da gente ver outras pessoas, que não eu e Rodrigo, dentro do quarto o tempo todo, 24 horas, Como pra gente eu era- lembrar que era um Como eu hospital. era autoimune, a maioria das vezes a gente conseguia um quarto só pra mim. Só pra ele. Por causa do Covid. Exato. E... Isso dava liberdade pro pessoal vir Isso. também. Então, além dessa liberdade, também ficava só eu e você. Natália muitas vezes tinha que sair porque tinha que fazer alguma coisa de trabalho. Então, tipo, eu acabava ficando... Eu e o... Quando tava no quarto, a gente conseguia pelo menos ficar com o celular e o notebook, assim. Então, mas eu não tinha contato com ninguém. Então, você, tipo assim, entender, as pessoas entenderem, porque quem tá de fora não tem noção. Assim, eu sou enfermeiro, vou fazer enfermagem. Gente, o papel de vocês é realmente de salvar. Às vezes salva mais do que muito médico, porque vocês salvam a parte mental. Porque às vezes eu e o Rodrigo, a gente tava ali esgotado, aquela bomba fazendo barulho, a gente já assim, meu Deus, eu só quero ir pra minha casa, a gente só quer a nossa casa. E querendo ou não, a gente tinha acabado de deixar a casa do jeito que a gente queria, então a gente pensava que ia curtir. E aí chega determinado momento que a gente não quer mais nada disso. Passava E vinha um alguém... terço do mês no hospital. E vinha alguém de lá pra cá com um sorriso que a gente falava, nossa, não tem nada a ver com o nosso problema, vou pra cá pra ajudar a gente, conversar, fazer uma conversa boba.
salvou nosso dia. Então, realmente, assim, os enfermeiros, meu Deus, nossa eterna gratidão, porque, né, são pessoas que... E a gente lembra do nome de cada uma, principalmente as meninas. A gente não teve tanto contato com o enfermeiro homem lá no hospital, não. Foram mais mulheres mesmo. Estranho, né? Mas é uma categoria Não, que foi mais de ironia. 80... Mas Não, foi ironia o meu estranho. Não, é porque é uma categoria que é mais de 80% do público feminino, entendeu? São poucos homens. Sim. Aí, assim, lembro do nome de cada uma. Mas, enfim, agora voltando pra parte Da fisioterapia. Quando a gente sai do hospital... Você voltou na parte. Fiquei vergonha, não era pra fechar esse ciclo. Quando a gente sai do hospital, a gente sai já com o home care, né? Vem o assistente social ali e tal. Então, a gente conseguiu o fono e o fisioterapia. Mas toda vez que é internado e tinha alta, tinha que pedir o home care. Isso, é psicólogo, fisioterapeuta e fonoaudiólogo. Fonoaudiólogo na segunda sessão já parou porque melhorou. Eu fiquei com ela, não fiz mais sessões. Maravilhoso, inclusive. Não lembro o nome, não, é muito boa. Mas foram, tipo assim, entre 10 a 15 sessões, eu acho. E aí, a fisioterapia de plano de saúde, assim como os psicólogos de plano de saúde, não é nem por conta do profissional, mas é algo muito limitado. O tempo é muito curto. O tempo é muito curto. Como é home care, a gente não tinha muito espaço, ele também não tinha muito espaço para trabalhar. Eu imagino que a remuneração também não seja algo atrativa. Pouquíssima. E eles também... Irrisória. E eles também não são... Especialistas. Exatamente na área que... Muitas vezes eles estão, sei lá, formados, pós-graduados. Geralmente é alguma clínica que terceiriza alguns, Isso. né? E aí E geralmente é a galerinha que é recém-formada. Isso, é recém-formado mesmo. Então, assim, não tem como... a gente conversou isso ontem, a gente falou assim, Certas não tem doenças como muito comparar, específicas, né? A gente não tem como comparar a Renata com uma pessoa recém-formada, porque a Renata é neurológica. A Renata, ela sabe qual é a doença de Rodrigo, ela sabe o tratamento. E então, a ela gente não tem como doutoranda, comparar. né? A gente não tem como comparar lá atrás, mas assim... A gente também não tinha dinheiro pra pagar nenhum outro fisioterapeuta, era tudo ali realmente do plano de saúde. Mas a gente percebe que foi um erro, assim, da gente, assim, a gente pecou um pouco nisso. Porque talvez... Agora, assim, é muito do profissional. Porque, assim, o que acontece com a maioria dos serviços de plano de saúde? Eles ganham por produtividade. Então, eles atendem em massa. Em massa. É mais ou menos home care de 15 a 17 a 18 atendimentos dia. Né? Então, começa às 8 horas da manhã às 18. Mas, de uma experiência, Thailson atendeu de forma home care. E, tipo assim, eu fiquei encantado com o atendimento de Thailson com manhã. Então, assim, mesmo sendo um atendimento com muita produtividade, eu acho que o profissional ainda consegue entregar. É isso que eu ia falar. Eu acho que, obviamente, que isso está claro, que o convênio ele paga um valor muito menor e os profissionais, principalmente os profissionais que estão se especializando, estão buscando empreender e fazer de maneira particular, né, seus atendimentos. Mas isso que vocês trazem é para além da questão financeira do convênio, é a questão do nível de comprometimento do profissional. Eu já atuei em home care e eu atuei com bons profissionais fisioterapeutas que faziam, porque o convênio ele não determina o tempo que você vai ficar. O que determina o tempo que você vai ficar é a avaliação do seu paciente, são os exercícios que você precisa fazer, etc. Né? Obviamente que em casa tem algumas limitações, aí a gente vai falar também da questão de ser recém-formado e não ter a especialidade, né? Não ter a experiência. Também. Mas, assim, tem a questão aí também do profissional. E uma outra questão, quando você traz assim, Nath, e aí a gente vacilou e tal, porque muitas vezes a gente não tem... a percepção do poder da fisioterapia. Eu falo muito, e todas as vezes que a gente tem oportunidade, é uma das categorias que a gente sempre puxa, porque a fisioterapia, ela é extremamente relevante. Já tive pacientes que passaram períodos na UTI também, que saíram totalmente atrofiados, porque não tinha um processo de fisioterapia. Mas tem um outro lado, importante. Né? Que eu conheci Thailson na clínica do... Calma, do plano de saúde. Isso. Já dou aqui tensa. Vai, me amarra. Volta com as amarras. Volte com as amarras. Então, aí eu conheci ele lá. E foi graças ao atendimento dele nessa clínica. Excelente. Que eu procurei a clínica dele particular. Pra você ver que faz muito do perfil do profissional. Ele, Thailson, encontrou o Rodrigo, ele encontrou na academia, aí um dia chegou pra Rodrigo e falou assim, aleatoriamente, né? Rodrigo, essa forma como você tá andando vai te prejudicar muito, você vai sentir muito lá. Tipo assim, ele já não era mais fisioterapeuta de Rodrigo, ele não tinha necessidade nenhuma de falar aquilo. Foi uma preocupação dele, quanto humano, de falar pra Rodrigo, essa forma que você tá andando vai te prejudicar lá na frente. Aí Rodrigo comentou despretensiosamente comigo e falou, rapaz, Thailson me falou, eu falei, Rodrigo, você tá mancando demais, cara, você tá mancando muito. Aí ele falou, Thailson me falou isso mesmo. Aí a gente falou, então bora lá na clínica. E assim, aí agora elogia a fisioterapia. Agora é o momento da gente elogiar.
Aí eu conversei com ele, a gente fechou o primeiro pacote. Ele falou, olha, eu vou tentar fazer assim, você fica comigo um dia, você fica com Renata, que é especialista nessa área, outro. E aí a gente vai tentar trabalhar, porque ele é da parte ortopédica. Traumata ortopédica. Isso, e ela da parte neuro, né? Neuroreabilitação. E aí eu fazia com ele alguns exercícios, com ela outros, e eu saía da sessão já andando diferente, já com mais estabilidade. Pra você ter uma ideia, isso aqui, eu tenho uns colegas lá na academia que falam assim, velho, você anda rebolando demais, Só que eu nem nunca notei. Na avaliação com eles, eles falaram o motivo, indicaram por quê. Deu 3 semanas, o papo lá na academia, quem foi esse que fez esse milagre? Você não rebola mais, quem é a milagreira ou milagreiro que você não rebola mais? Quer dizer, em 3 semanas, eu parei de ter um padrão de caminhada que eu vinha tendo nos últimos 2 anos. E que a gente se acostuma, né? Porque a gente E acha que eu nem virou notava. normal. Porque, na verdade, ele não estava andando. Então, só o fato dele andar Já era ótimo. já era muita coisa, né? E talvez por isso vocês acabaram se acomodando nesse sentido. E na questão da órtese, tem os primeiros vídeos, é muito diferente. Você não tá... Se você prestar atenção para qualquer pessoa, coloca aí e vai ali, você não anda da forma normal. Então, primeiro eu andava, depois eu já não andava. Depois eu comecei a andar em padrão de marcha, porque como meu pé é caído, eu levanto bem a perna, estabilizo e vou andando. Então eu vou andando assim, tipo pé de pato. É equino. Tipo pé de pato. E aí eu coloquei a órtese, tem uns vídeos de tipo assim, eu tinha muita dificuldade em andar, eu ainda queria fazer o pé de pato, eu ainda perdia, porque a órtese ela te empurra, ela te puxa, ela te empurra, ela te puxa. E aí quando eu fui reaprendendo a andar, só que eu fui reaprendendo a andar da forma errada. Eu fui reaprendendo a andar... Da maneira que te deixava mais cômodo. Confortável. Então, eu comecei a ter pisada pronada, supinada, eu comecei a ter o que eles chamam de bico de papagaio, que é inflamação, acho que é bico de papagaio o nome, bico de... Não lembro, é inflamação no joelho, por causa da forma que eu ando. Segundo Renata, glúteos incompetentes. Achei pesado. A palavra do incompetente nunca é boa, independente se for do glúteo ou não. Achei pesado. Renata é mais uma daquelas que pega pesado, né? Incompetente. Nosso diretor pega pesado também. Mas Renata, glúteo Essa incompetente. produção. Eu achei pesado, com coitado. Então, ela foi aí me ajudando a corrigir. Eu ainda sinto muitas dores, não tenho inflamação no joelho, porque 2 anos entre pisada, 2 anos ou talvez até mais, né? Entre pisada sem órtese, com muito impacto, e a pisada com órtese jogando o quadril em vez de fazer rotação, e muito peso, sobrepeso em cima. A galera falando do corticoide que a gente nem chegou lá, né? Mas resumindo o corticoide, eu entrei lá com 70 e poucos quilos, saí de lá com 105 quilos, entrei lá com fígado normal, saí de lá com gordura no fígado grau 3 medicamentosa. Eu entrei lá com 0,75 e olho normal, saí de lá com 4 e catarata, estabilizada, mas catarata. Então, tipo assim, é muito agressivo. E se eu não praticasse atividade física, como é que eles iam... Tomei dosagem máxima de corticoide com quimioterápico no meio, entre os dias, por 6 meses. Quando suspendeu a imunoglobulina, tentou fazer imunoglobulina de novo, só que a maioria dos pacientes com a doença de Rodrigo-Pedic, na terceira, quarta ciclo de imunoglobulina já apresentou melhora. Ele não apresentou melhora nenhuma, o pé continuou sem movimento nenhum. Aí a gente foi encaminhado para um médico neurologista da área, especialista na doença em São Paulo. Ele foi e falou, então a gente vai suspender a imunoglobulina, porque de fato não está sendo eficiente, vamos entrar com corticoide. Aí foi quando entrou com corticoide e um quimioterápico, que foi que gerou todos esses efeitos colaterais, assim, isso em várias esferas, porque assim, ele tá falando da parte física, mas imagine a parte mental de uma pessoa que é profissional até hoje, né, Rodrigo ainda tá no sobrepeso e até hoje, assim, tem gente que não entende, aí olha, já julga e não sabe a história que vem dessa situação, né, então assim, imagine. Mas é uma pessoa que tá muito... alienada, né, não me seguir no Instagram. Porque não segue esse caso, E as pessoas estranham muito ainda a órtese, eu acho que é algo que não é muito comum aqui.
Então muita gente me pergunta, já perguntaram até se é pra contar passos. Não, Sério? não só... Sério? O povo olha muito, muito. Duas pessoas. E, hoje em dia ele não se incomoda mais, mas no início ele falava, velho... mas é natural da gente. É tipo- assim, eu não é tipo- julgo é tanto. tipo um animal raro no circo. Não, o E meio olhar da órtese e tudo, até, mas o nível das pessoas, assim, você vai botar me uma outra pra abordaram contar no meio passos. do laboratório que eu ia fazer exame de sangue. Me abordaram, eu tava sentado esperando minha vez pra perguntar isso. E eu achei que seria pelo ambiente, por causa da academia. Porque, tipo assim, para além disso, da órtese, o seu ambiente não é comum a gente encontrar alguém com órtese. Sim. Então eu imaginei que fosse na academia. Não, foi. Eu tava esperando pra colher sangue. Um outro foi os aplicativos pra poder voltar pra casa. As pessoas me perguntam de tudo. Mas é mais pela ignorância mesmo, assim, né? O ser humano é falta de conhecimento. É curiosidade né? Eu, mesmo. eu não me. O que me Hoje em incomodava dia- muito no início, né? Isso aí não me incomoda não. O que me incomodava muito no início é que realmente eu andava e as pessoas não olhavam pra minha cara, né? Todo mundo andava assim, ó, olhando pro meu pé. Só que isso chama atenção pra, assim, até pra gente. Eu falo isso pra Rodrigo direto. Eu falo, Não Rodrigo, disfarçava. às vezes, mas às vezes, eu sempre falo isso, às vezes é involuntário. Às vezes até a gente faz isso com outra pessoa e não percebe. Então, assim, só quem tá nessa situação que começa a olhar diferente. Hoje em dia, minha mãe é deficiente, minha mãe sofreu um acidente. Aí eu já tenho outro histórico. Minha mãe sofreu um acidente, minha mãe perdeu um braço, minha mãe é amputada de um braço. Então, assim, pra mim a coisa mais... Eu nem lembro. Eu falo isso pra todo mundo. Eu falo, gente, eu nem... Quando alguém fala assim, é sua mãe, ela é deficiente? Eu falo, não. Aí depois eu falo, meu Deus, minha mãe é deficiente. Nem lembro. Pra mim é uma coisa tão... que eu não lembro. Então eu não olho pra pessoas que, né, são amputadas. Pra mim é algo... Comum. É algo não, pra mim não. Pra todo mundo é algo comum. Mas tem gente que ainda chama atenção, né? Às vezes vê uma criancinha e olha e tal. Pra mim é comum. Pra mim, órtese, eu vejo, tem um menino aqui também, Tabuna, que usa, pra mim é super comum. Mas tem gente que não é tão acostumada a ver isso. Tem gente que não tem não tá inserido nessa realidade. E olha, eu falo isso pro Rodrigo direto. Eu falo, Rodrigo, não é você. Qualquer outra pessoa Eu sei, olharia não, normalmente. eu sei. Mas é porque no início meio que ele falava assim, velho, as pessoas não me olham, as pessoas olham pra minha perna. As pessoas olham pra minha perna. E aí, é isso que eu queria saber de vocês, assim. Por isso que quando a gente teve a ideia de fazer esses episódios falando sobre a questão de superação e tudo, porque vocês um casal jovem, né? E tá tudo... As pessoas estão muito acostumadas, talvez, a ver pessoas mais velhas, né? Sendo mais resilientes, tendo mais maturidade para lidar com essa situação E que vocês leveza. vivenciaram. E a leveza. Porque por tudo que estava acontecendo, né? Por tudo, ainda assim, o Instagram vinha com a leveza. Vocês brincam muito com isso, né? Com esses momentos. Então, como... Eu sempre levei Eu não sei nem se a brincadeira, na pergunta é verdade. essa, mas é como Eu é ia que falar vocês isso. chegaram nesse patamar, assim, de De brincar com maturidade, tudo. de brincar com uma coisa séria. Mas tem E certas brincadeiras que eu também não gosto não, que eu faço, né? Mas eu faço. é um humor mais ácido. É bem ácido. Total. É bem ácido. Mas na verdade, tipo assim, por exemplo, no início eu comecei a fazer, eu posso utilizar isso a meu favor. Natália, você não vai deixar um PCD lavar a louça. Em qualquer lugar que ele chega, a gente foi pra Barra Grande, ele chega pro pessoal e fala assim, né? Pra entrar na península, tem que pagar. Aí ele chega pra pessoa e fala assim, e vem cá, PCD tem que pagar? Aí a pessoa fala, não. Aí ele, meu Deus, já economizei R$20. Então assim, ele Tchau. eu acho, Aí na deixa eles verdade, pagando, eu falei, tchau. assim, na vida, de forma geral, se eu falar pra vocês, assim, Natália, foi muito sofrimento, não foi... Não sei explicar. De alguma forma, eu sempre tive muita certeza, assim, que as coisas iam dar certo. Eu sabia que Rodrigo ia voltar pra vida. Não existia possibilidade de Rodrigo ser uma pessoa acamada. Na minha cabeça, assim, talvez eu seja tóxica por conta disso. Mas é porque não é assim que eu não aceitava. Não é de não aceitar. Porque eu aceitei ele em todas as fases. Mas é todas as sobre coisas que fé. ele é. É isso, sobre assim, acreditar. total, assim, sabe quando você... Eu não parava pra pensar que em algum momento ia dar errado? Pra mim, em todos os momentos, eu tinha certeza que em algum momento as coisas iam se ajeitar. E se ajeitaram, assim. Na verdade, no caminho, tudo foi se ajeitando. E se você falar, nossa, mas assim, qual foi a parte que foi mais dolorosa? Eu não sei uma parte de dor, de falar assim, nossa, isso aqui eu desacredito. Eu tinha certeza que as coisas iam dar certo. E era isso que eu tentava levar pra ele. E ao mesmo tempo, que aí ele fala assim, ó, Natália, você é cansativa. Ele fala assim pra mim direto, você é cansativa. Porque eu trato ele como uma pessoa normal. Eu não lembro nem das limitações. E ele fala assim, porque... Ela me chamou pra correr na Beira Rio. Não é isso não, Rodrigo. Você acredita nisso? Bora falar sério. De, Foi, tipo Natália, assim, eu não consigo. Ela, como é que você sabe? Vamos lá ver. não é isso não, gente. Para, Rodrigo. Não aconteceu isso? Aconteceu, mas não foi
assim, Não foi nesse contexto, eu entendo. Eu tô Você falando, tipo assim, pegam mas- falas soltas nossas e jogam assim na velho, conversa, meu querendo Deus. fazer você de vilã da história. Rodrigo, Com pena seu amigo, mudou de lado. Agora Aqui, tem, meu você filho. tem duas advogadas. Aqui é dois advogados. escorregadio, facinho, viu? Aqui é facinho. Mas é porque ele passa pela mesma coisa que eu tenho certeza. Por isso que ele Tem. tá Sua falando. cobra. Eu tinha definido que você era meu advogado. Então, deixa eu te falar. Quem tá oferecendo mais na mesa? Então, tô assim. Continue, Natália. Não, mas é isso, assim, ó. O que que acontecia? Quando o Rodrigo ficou isso foi 2020, né? Aí de 2020 até 2020, ele botou a órtese em julho, no aniversário dele também, outro marco foi aniversário. Ele botou a órtese em julho de No aniversário dele 2022. acontece coisa, né? Além do O nascimento. que será que vai acontecer esse ano? Ah, esse ano ele tá esperando é o presente. Tá todo mundo na expectativa Esse do homem. presente. Um anel, um Estou anel de fazendo- casamento. estou fazendo isso, uma- É do São Marcos, então. Uma aliança de casamento. Rodrigo, seu amigo. Seu amigo. O diretor vai ser meu advogado. Vai ser- Eu acho que ele é uma boa defesa. viu, Eu só filho? quero te mostrar o quanto que é importante você perceber com quem você se relaciona. Porque é tão você escorregadio chegou quanto aqui, eu, porque assim- você chegou aqui botando todas as fichas nele. Isso. E, E aí você tá aparentemente a vendo. ficha era duas caras, né? Isso, e deixa eu lhe falar que o nosso diretor é tão escorregadio quanto. Porque quando eu comecei, eu falei, Alexson, você vai me defender. No primeiro episódio, ele já começou pro lado de Juliana, meu filho. Então, assim, ele é tão escorregadio quanto eu. Então, assim, não se comprometa, viu? Meu Deus, numa próxima vez, eu vou trazer meu próprio advogado. Melhor. Engraçado, você tá com advogada. Só que aqui não tem como, né? Só nas causas, pra ele ganhar as causas contra o povo, pra ganhar o dinheiro, pra né? ele encher meu saco, Nath? né? Que ele já entra na audiência falando, e aí, a gente vai ganhar quanto? Não, Rodrigo, não é assim que Eu chego funciona. lá, ó, Cadê meu... menos de 10 mil, você nem aceita. Imagina, eu não vou nem contar a realidade do judiciário. O dinheiro já tá na conta? Desse jeito, não, e ele não gosta de pagar os honorários, não. Eu falo, Rodrigo, advogado aí, 30% é meu. Ele, nada disso. Mas, enfim, em julho ele botou a órtese. Então, em julho de 2022. Então, ele ficou de 2020 até 2022 em casa. Em casa. Tipo assim... Em casa, vírgula, né? Porque o hospital era a minha segunda casa. o Era tipo único- assim, entre 8 a 10 dias no hospital, 20 dias em casa. Entre 8 a 10 dias no hospital, 20 em casa. Praticamente todos os meses nesses 2 anos. Essa era a vida. 2 anos assim. Então, assim, aí imagina, engordou 30 quilos. Perdi o movimento dos pés. Perdeu o movimento dos pés. Então andava já bastante diferente. Ficou muito tempo sem ver as pessoas. O que ajudou, que a pandemia é péssima, mas o que ajudou a gente, no sentido profissional, pra Rodrigo ficar menos, né, confuso mentalmente, foi porque, como era pandemia no início, né, até 2021 ali as pessoas ainda estavam nessa parte de Como pandêmica. tava todo mundo em casa, eu esquecia que eu estava só em casa. Então, assim, tava todo mundo vivendo ele vivendo com a doença, mas assim, tava todo mundo dentro de Independente casa. da doença, ele teria que estar naquele momento em Exato. casa. Então, assim, não é como se a vida das pessoas estivessem passando enquanto a dele estava parada. Todo mundo, teoricamente, estava ali parada. Só saía de casa quem tinha necessidade mesmo. Então, isso foi menos impactante pra ele nesse sentido. E o que eu fazia em paralelo a isso? E eu fazia mesmo, assim, minha mãe ficava pra morrer. Eu falava, minha mãe, eu tenho que fazer isso. Não é porque eu quero, não, é porque ele precisa. Ele ficava dentro de casa. Eu falava assim, ó, Rodrigo, eu tô indo trabalhar. É porque ele precisa lavar a louça. Isso, era isso aí. Eu falava, Ele precisa Rodrigo, botar a roupa pra lavar, eu falava, Rodrigo, estender a tô roupa, indo trabalhar. guardar a roupa. Lave a louça. Quando eu chegar em casa, parecendo mãe, né, de criança. Lave a louça. Quando eu chegar em casa, lave a louça. Quero a roupa estendida. Isso aí são o mínimo de coisas de casa. Por quê? Porque eu precisava que ele saísse da cama pra ele ter obrigações mínimas dele se sentir importante. Por quê? Vem pra parte de não Nossa, como ela é contribuição. bondosa, né? Não, mas olha Não, vocês é As mulheres porque- têm essa necessidade. porque né? vem Porque pra não é a mesma bondosa. coisa. Não Vem é pra não. parte financeira de prover o lar, Exato, que já traz perfeito. uma questão que o homem é o provedor do E lar. assim, Então, a já gente tinha ficou isso. 2 anos inteiros, até 2022, final de 2022, quando ele botou a órtese, a gente vivia da minha renda, da nossa renda, é minha, mas era nossa, Sim. mas era minha naquele momento, né? Então assim, era minha renda. Se Ele era não nossa, contribuía. era nossa. Não, eu tô Eu falando entendi, assim, eu ele não entendi. contribuía, é uma coisa que a gente já conversava bastante, ele não contribuía, então eu precisava que ele, e assim, Se sentisse útil. eu precisava, e assim, eu saía de casa, eu ia trabalhar. Podia ser outro tipo de Rodrigo utilidade. nunca foi uma pessoa Rodrigo vai lá, ciumenta. assiste os 2 filmes e me resume. Como é que foi o jogo dessa semana? Você jogou, não Mas foi? até E repercutiu isso, o quê? Mas até isso, eu percebi que o Rodrigo não tava assim. Quando eu percebi que ele não tava bem. Quando ele começava a colocar a novela do Globoplay, e assim, eu chegava em casa, eu saía de casa, ele colocava no episódio. Minha vida eu não podia parar, porque eu tinha que pagar as contas. Então, assim, eu saía Vai de jogar na casa. cara? Não, Rodrigo, para. Ele sempre faz Ó, DR, ó, Pior DR. que ele sempre faz essas brincadeiras. Eu Então, entendo.
Pode ficar Eu saí tranquila. de casa, ele tava no episódio 3. Eu chegava em casa, tava tipo assim... 23. 23. Aí eu ficava... O que você fez o dia inteiro? Então, assim, eu não podia pegar leve com ele. Eu ficava, Rodrigo, você tá dentro de casa, eu tô fora trabalhando, você tem que me ajudar nas coisas dentro de casa. Você tem que fazer um mínimo, você tem que levantar e levantar um prato. Mas se eu Não sujasse era por pouco, eu não lavar. tava fazendo o mínimo? Mas não era pra lavar o prato, era pra ele entender que ele tinha obrigações e que ele tinha que levantar, tomar o banho dele, se arrumar. Aí eu falava isso pra ele, falava os dias que eu odiava. Eu chegava em casa, Rodrigo tava sujo. Eu falava, o quê, menino? Você não tá nem cheiroso pra sua mulher? Mentira. Era assim. Então, assim, são coisas eu mínimas. nunca fiquei sujo, O eu sou sempre exposed cheiroso. aqui. Eu já falei pra Exposição. Natália, eu sempre mantive o patamar aqui. Porque quando eu faço alguma coisa a mais, tá aqui, ó. E ela não se acostuma com esse patamar a mais. Então eu mantenho aqui, faço uma besteirinha a mais, tá aqui. Aí ó, volto volta, pra cá. isso. Mas tem gente que quer manter cara de sempre aqui, não dá, pô, não dá. Aí você Véi, caiu um pouquinho seu uma senso semana. de humor é escorregadio, meu filho, pras pegadas, mas... Enfim. Gente, a gente passaria horas falando com eles, né? Inclusive, já tem horas, Já tem né? horas. Já. Muitas Mas a horas história aqui. de vocês é de fato de superação, de resiliência, de humor e que de verdade é muito do que eu acredito. Mesmo na desgraça, se a gente jogar humor, se a gente joga... Dar risada mesmo da nossa desgraça, eu acho que melhora muito, né? Leva menos peso, ser grato, e vocês trazem isso, ser grato para o que a gente acredita em Deus, ser grato a Deus por tudo. Eu acho que as coisas são mais leves mesmo, Total. né? Mesmo mediante ao caos, mesmo mediante ao problema. Eu falo de deserto, mesmo mediante ao deserto. Eu acho que quando a gente olha para a vida com essa perspectiva, quando olha para a vida com esse olhar, né, de realmente que tudo pode se superar, a gente realmente sofre menos, bem menos no processo. E as pessoas que a gente escolhe para caminhar com a gente, né? Eu acho que isso é muito importante. Muito mais do que a batalha. Em termos em todas as relações. Vocês tiveram pessoas que estavam próximas a vocês, que fizeram esse processo. As pessoas que vocês conquistaram via internet, né? E as pessoas que continuam, Sim. né? Pessoas que entram, pessoas que deixam de caminhar junto. Mas quem a gente escolhe para caminhar. Então, assim, são um casal... Nath eu conhecia, e Nath era bem fechada. Nath era mais fechada. Eu sou. Pode não Nath, parecer. Nath eu era sempre fui muito fechada. Você é tímida? Tímida não. Eu sou tímido. Não, ela era Eu sou fechada. muito tímido. Não, É? ela É. era muito fechada. Você tá sendo irônica ou não sério? Não, ele é parece que eu tô tímido. sendo... Não, mas eu sou tímido, entendeu? É o que eu digo, a docência não é que seja um personagem, mas quando a gente tá nesse processo aqui, eu entendo que é importante comunicar. E aí, quando eu digo que eu sou tímido, as pessoas elas não entendem, né? Mas eu sou realmente, você não parece ser fechada. Eu sou total. mas eu sou Ela tímido é. também. da minha Nath vida. ficava sentadinha lá no SA e ela ficava sempre quietinha. Como eu ficava muito ali pela coordenação, né? E apesar de ser tímida também, mas eu ia muito no SA ali. E aí eu sempre tava com Nath, conversava, mas Nath sempre era mais fechada. Só que eu já conversava mais um pouquinho. Né? Então eu lembro. Mas Nath, por isso que foi a surpresa de encontrar a Nath no Instagram. Porque não era muito perfil Não dela. é, né? todo mundo fala isso. eu Mas, sou muito mas fechada. é engraçado, Jefferson disse que eu pareço uma bruxa, porque eu bato o olho, né, Jefferson? E é uma coisa que me traz... A maturidade de Natália, tão jovem, né? Tão Ainda. jovem. E isso, se mantendo jovem, porque Sim. você era muito jovem. Isso. Agora você era é uma... menor de idade. menor Eu era aprendiz. menor de idade, mas eu era menor de idade. É. Não era menor aprendiz, não, mas era Não, menor de idade. ela, mesmo? ela tinha entrado na faculdade. Eu tinha 17 Foi, anos. isso. É. E a maturidade, porque eu já estava ali, eu já era mãe, já estava na docência, então Meu já Deus, era você formadora. mãe, né? Na verdade, eu acompanhei sua gestação. Já era, sim, a primeira. Meu Deus. É. Então, uma moça Então, eu já o tempo era tá uma passando, pessoa- a eu gente já vai era- envelhecer Ela com tava os moça, outros. Natália. Isso. Então... É isso aí. Então, E eu não continuo sentiu, como- A gente não sentiu. Era amiga. Rodrigo, cuidado, porque não terminou ainda o episódio e ele é escorregadio, ele já te mostrou isso. Cuidado que ele não finalizou ainda. uma hora ele tá aqui, outra hora ele tá lá. É isso Então, mesmo. assim, dessa maturidade de vocês, de trazerem isso com leveza, eu acho que isso que vocês fazem, de falar da história de vocês na internet, é para além de trazer um pouco da história, é para além de questão de marketing, né, de construir aquele roteiro. Eu acho que é para além disso, é uma questão de motivar mesmo as pessoas, entender que existirão processos que são processos dolorosos, mas que essa questão da união, da parceria, que isso é importante no processo. Eu acho que vocês trazem muito isso. Essa leveza como vocês veem, né? Hoje eles passeiam muito, né? Quando eu tinha mandado mensagem para a Nath, e aí depois eu lembrei que era feriado, né? Que eu tinha mandado, você pode vir gravar tal dia? Eu nem vi. E era feriado.
Não, você não viu não mesmo a mensagem. E aí, depois eu falei pra ele, esquece, porque todo final de semana, todo feriado, eles fazem alguma coisa, eles estão viajando, eles estão aproveitando. Tirando Vocês tempo trazem perdido. trazem muito isso de realmente converter o momento que vocês passaram com algumas privações. Então, é muito do que a gente aprende durante os processos que a gente passa, né? E chama mais uma vez a atenção. É um casal jovem. Porque o que eu acho que o que chama mais a atenção das pessoas não é só o fato de ter passado por todo o processo, da força que vocês tiveram, é de ser um casal jovem, que a gente está vivendo um mundo muito volátil, um mundo de relações muito, muito superficiais. Né? E eu acho que vocês trazem muito isso. Eu acho que vocês representam muito isso. Por isso que eu queria muito trazer vocês aqui. Ai, estou tão feliz. Legal. Muito obrigado, né, por ter aceito o convite, por me conhecer, que você não me conhecia, Rodrigo, eu já conhecia da academia, mas acho que você nunca me deu ibope, né, na academia, tá vendo? É porque, às vezes eu tô Você entendeu porque ele tá se vingando de você, porque ele é vingativo. Entendi. Não, fica assim não. Fica Entendi, assim. tá Amanhã, vendo? melhores amigos. Amanhã melhores amigos. Pronto. Mas, de verdade, muito obrigado mesmo. Eu acho que a gente está sendo muito feliz com os convidados que a gente vem trazendo, que são de pessoas que a gente conecta de fato, né? O que a gente achava que não ia conectar, mas durante o processo da entrevista a gente percebe do quanto que comunga com os nossos valores, do que a gente acredita, o quanto que a gente está conseguindo fazer um episódio mais bacana que o outro, e vocês só complementaram ainda mais o que a gente está vivendo. Muito obrigado. E assim, a gente tem um costume aqui no nosso podcast de trazer um pouco da visão de outras pessoas. Porque eu tenho uma visão de Nath, eu tenho uma visão do que eu conhecia de Rodrigo pela rede social, mas a gente gosta de trazer uma visão de pessoas que convivem mais de perto, né? E aí uma pessoa, que vocês com certeza vão identificar depois, escreveu aqui um pouquinho o que acha desse casal, tá? Não é de Nath, não é de Rodrigo. É do casal. Pra gente... pra gente evitar a discórdia, tá? Entendi. Falar sobre este casal resiliente é um presente. Afinal, a arte de enfrentar a vida sem perder o seu caminho, sem ter pressa, na velocidade que for, enfrentando os problemas por mais difíceis que pareçam, com tranquilidade, passando por eles com leveza e sabedoria, é um dos grandes ensinamentos e legados que a história deles nos deixa. O Rodrigo é resiliente e muitas vezes não demonstrava força, mas sempre foi inspiração no quesito convicção de que todas as adversidades podem e seriam superadas. Ele sempre acreditou em seu potencial em todas as áreas de sua vida. Se recuperou, aprendeu com a crise, se reinventou e sem medos, ou pelo menos sem as amarras deste, foi à luta e está seguindo seus planos e objetivos. A Natália, resiliente, é dotada de uma força interior que sempre se manifesta quando obstáculos são encontrados em seu caminho. É preciso ter muita maturidade emocional para ser quebrada ao meio e não fazer barulho. E foi assim, com um sorriso no rosto e engolindo o choro, que a vi muitas vezes verbalizando pensamentos positivos para atrair notícias boas e passar pela tempestade. A história deles juntos nos ensina sobre amor e que nunca devemos soltar a mão um do outro. Momentos difíceis constroem relações ainda mais fortes. E como eles mesmos dizem, tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. Lindo. Lindo mesmo, viu? Que escreveu. Ninguém mais, ninguém menos que Danilo. É mesmo? Ai, Claro, vai porque chorar. o nosso podcast tem esse poder, né? Meu marido trabalhou com Danilo. Quando eu E tava aí, falando, ele falou. e aí eu falei, Mô, me manda o contato de Danilo. Porque eu preciso que Danilo fale, porque eu vejo a interação de vocês, né, enquanto amigos. Ele parece primo de Rodrigo, né? Porque ele parece com o Todo Rodrigo mundo fisicamente. fala, todo mundo Só fala. que eu sou mais bonito, né? É Eu falo isso isso. pra ele sempre. Danilo Rodrigo é mais bonito. E ver. E não tinha uma pessoa melhor, eu acho, Não para tinha. trazer, né? E vendo a importância de Danilo no processo de vocês. Foi o amigo farmacêutico que estava Meu lá. amigo farmacêutico. Quando vocês falaram, eu já sabia, eu não quis dar spoiler de que eu sabia dele, né? Foi ele. Então foi Danilo que trouxe esse. Ai, E aí ele coloca aqui no final, que não está no texto, mas ele coloca assim: escrevi com coração. E aí eu coloquei para ele, não tenho dúvidas. Então eu tenho Ele é certeza demais. que foi a pessoa certa, né? Ele é demais, E demais. mais uma vez,
0 lencinhos pra Zero nossos lencinhos. convidados. Choraram já outra vez? Já. Ai, que ótimo, porque eu realmente não choro assim. Vai chorar. Eu sou Júlia- fechada real. Júlia falou no outro episódio, mas o quanto que as pessoas, quando descrevem vocês no texto, a gente vai percebendo isso durante a fala. É incrível, gente. Isso. Que A gente percebe realmente, tipo assim, o que trouxe, o que ele veio falando de você, a gente consegue perceber na sua fala, no seu discurso, que trouxe de Nath. É incrível o quanto que as pessoas estão próximas de vocês conseguem aliar o discurso de vocês na internet com a prática que é a vida. E vocês vão em cima das pessoas certas, então, pra conseguir emocionar mas é porque a pesquisa, a gente faz pesquisa direitinho. Se prepara. Mas eu também fiz pesquisa, tá? Ele me falou, eu falei, eu fui pra lá, né, eu fui pra Salvador. Sim. Semana passada. Aí eu falei, poxa, velho, tem um podcast. Aí eu peguei e mostrei o podcast de vocês. Aí ele pegou e falou, oxe, Juliana é esposa de... Porque meu marido, gente, tem um marido que apoia as esposas. O meu marido manda, encaminha o Ai, que podcast massa. pra todo mundo. Que bom! Quando eu vejo lá compartilhamento, mínimo. eu falo, é meu marido. Meu marido, ele faz isso, né? Então, maridos, por favor, apoiem Poxa, suas já esposas. vai ficar triste agora, vai falar, Pois é, vem avisa de aí, um calma, solteiro. calma. São João tá chegando, minha filha, então tá muito As próximo. vidas solteiras também importam. Isso, concordo com você. São João tá chegando, geralmente São João é dia de casamento. Santo Antônio, já botei de cabeça pra baixo. E aí descobri, minha filha, que quem casa bem é São José. É, e aí eu tô... eu vi, Isso! Porque eu sempre apostei em Santo Antônio. Tá explicado. Pois é, Porque agora tá errado. apostando em São José. E agora você falou de santo, eu lembrei que Nath e o terço, Nath. Tá lá, mas deu polêmica, tá? Deu polêmica. Não quero falar dos meus haters, não foi eu lendo. Ontem eu lendo cada coisa, a gente não tá lendo isso não. Tá bom. tudo bem. Rodrigo, lê isso aqui. Eu falei, Em Rodrigo, vez de essa se mulher- interpreta, eu falei, essa mulher não Eu sei falei, não, viu? ela gosta de mim ou ela me odeia? Ele falou, ela te odeia. É fã ou hater? É hater. Enfim, tudo E por certo. favor, vamos na campanha aí, Nath e Rodrigo, casem. Estamos aguardando ansiosos esse Estou esperando casamento. o pedido de casamento. E esse casamento, ele tem que ter transmissão ao vivo. Concordo com você. Porque você não vai conseguir convidar todo mundo, Mas eu fico preocupada com né, isso. da é feito rede Mas por- convidados social. famosos, eu acho que você deve convidar. Jefferson e Isso. Né, Juliana, podcast. entendeu? Mas eu acho que tem que ser um casamento com transmissão ao vivo. Fica a Mas é dica. Eu já fiz o pedido de casamento, agora eu quero ser pedido. Meu marido, você sabe que eu também sou amaziada. É. Porque Gente meu marido do céu. também me Tem que se pediu em organizar. casamento. Eu, no momento, dei uma Passou. enrolada. Passou, não lembro por quê. Mas o amor existe. Eu falei pra ele, meu filho, o que importa é o amor. A convivência. Eu vou que conversar é com ele, porque um organizando papel. direitinho, a gente até diminui Aí os já gastos. pode de Jefferson também, É. coloca Jefferson em interrogação, vem aí. Faz um resolveu. casamento triplo. Não, e detalhe, sabe o que eu percebi? Que minha aliança não tá aqui. Ah, essa história... Não sei. Vamos Meu lá, dedo viu? tá mais magro. Vamos não lá. sei onde foi parar. Senhor. Mas e... Rodrigo. A última. Ah, isso aqui não pode falar, né? Horário. Porque eu Fala, perguntei você minha Rodrigo. aliança de noivado, porque eu fui fazer um exame durante todo esse processo e falei, Natália, ressonância. Guarda. Segura aqui pra mim, eu vou lá, na volta eu pego com você. Perdi. Durante o processo da ressonância, ela conseguiu perder minha aliança, pô. Mas vem outra melhor. Fique em paz. Que ela vai comprar O que é depois uma quando ela for me aliança? O pedir. que é uma aliança? Que é uma aliança. Não, Que um um anel. objeto. É um anel de Exatamente, ouro. é É um anel de ouro. Isso é Que uma é um aliança. anel, Natália, Né? com toda essa Toda essa demonstração história de que eu contei amor. aqui. Exato, que é um anel. Vamos encerrar nosso podcast. Nath, olha aqui pra essa câmera junto com o Rodrigo. Fala aí, por favor, a sua rede social, pra que as pessoas possam seguir E a vocês. de Rodrigo, porque- né, senhora? A de Rodrigo, É. eu acho Rodrigo é a mesma que a minha, importante. basta só me seguir. As campanhas com o Rodrigo são São ótimas. Pronto. Pra finalizar, gostaria de agradecer, né, vocês. Foi realmente muito melhor do que imaginávamos. Viemos de branco pensando que seria ruim, né? Falei, se Já a gente tava falar muita preparado. besteira. Foi maravilhoso. Inclusive, se quiserem chamar a gente pra segunda temporada, porque vai vir a Ótimo, segunda temporada, claro. né? Vem aí. Vocês merecem. Vocês vão fazer ainda muito mais sucesso do que vocês já estão fazendo, porque vocês são realmente Amém. maravilhosos. A sensação que eu tenho é que vocês nasceram pra isso aqui. A enfermagem, coitada, se segure, porque eu acho que vai perder dois Eu também acho, eu tenho profissionais. gostado desse negócio. Eu também sério? tenho, meu Não, mas filho. vocês são muito bons, muito Eu levei bons pra mesmo. terapia semana passada. Eu estendi É, no podcast. eu não acredito, não. Mas sabe por quê? Quando eu terminei de gravar o primeiro episódio, eu lembrei que foi um sonho quando eu tinha 12 anos de idade de ser apresentador. Sério mesmo? Sério. Aí. E eu falei, puta que pariu, 12 é anos isso. depois tá se realizando. 14, eu tenho 26. Você não me falou que era 24? Não, no 26, início. 26. É porque você sabe que o Não mentiroso a gente confunde. pega assim. O mentiroso a gente pega assim. No início ele falou 24.
24, Foi, não, é velho. 26. 24 de profissão, Natália. Isso. Ele eu tenho, tem então, eu tenho 34. 26, 10 anos de formado. E você não precisa fazer conta, porque a gente Entendi. eu sou enfermeiro, minha Tudo filha. certo. Conta a gente não Forma- faz. É isso mesmo. Mas é isso, gente. Vocês nasceram realmente pra isso. Foi muito bom, muito leve. E eu tava até Toda a nervoso no estrutura, a início. produção também maravilhosa, tá? Agora- Você tava nervoso Tá no nervoso, início, agora tô né? aqui solto. Então, Faria mais 2 horas. sim, Que mas bom. vamos lá. Que bom. Meu Instagram é @nathmoradia202. Me sigam lá para mais dicas de casal, de como viver o matrimônio. E também pra me ver, né? Né? Vai, passe seu Instagram. Meu Instagram é mais complicado, né? É o Rodrigo.lhamussas. Pode deixar que a nossa produção coloca Ah, embaixo fica mais lá, fácil. coloca uma legenda. Fica bem mais fácil, né? Vamos nos despedir ali, né? Nosso diretor com aquela câmera, então podem olhar para aquela câmera. Vamos nos despedir, Jefferson, nosso Então, público. eu quero, gente, agradecer a vocês em casa, né? Realmente tem sido muito bacana, muito interessante essa troca. E, de fato, é troca de experiência, de história, né? Acompanhe os próximos episódios, porque tá vindo muita... Se esse já foi bom, já foi bacana, que a gente aqui conversaria durante horas, né? É para além da enfermagem mesmo que a gente vem trazendo. A gente quer convidar vocês para os próximos episódios e deixar sugestão, né? Com certeza. Então acompanhe as nossas redes sociais. Acompanhe, curta, compartilhe, comente lá no nosso canal. É importante a opinião de vocês também, para que a gente possa melhorar ainda mais aqui o nosso bate-papo. É isso. É isso? É Tchau, isso. galerinha. Tchau.